Eu troquei um amor tranquilo por uma tempestade que quase me afogou. E hoje, olhando para a chuva cinza e eterna que cai sobre Curitiba, eu sei que mereço cada gota fria dessa solidão. Minha história não é sobre uma vítima inocente, mas sobre uma mulher que tinha tudo o que o dinheiro não pode comprar e jogou tudo fora por pura vaidade. Sinto um aperto no peito só de lembrar da paz que eu tinha e desprezava. Aquela paz simples de um domingo chuvoso que eu achava entediante e que agora daria minha vida para ter de volta. Se você gosta de histórias intensas sobre a fragilidade das relações e o preço alto das nossas escolhas, peço que se inscreva no canal para acompanhar o meu relato até o fim. Talvez a minha dor sirva de aviso para quem também está olhando para a grama do vizinho e achando que ela é mais verde, sem ver o abismo que existe logo depois da cerca. Meu nome é Luísa. Eu tinha 26 anos na época e vivia com a certeza arrogante de que eu era especial demais para a vida simples que levava. Eu trabalhava como vendedora em uma loja de roupas de grife no bairro Batel, cercada por espelhos cristalinos, tapetes macios e o cheiro constante de perfume importado e dinheiro novo. Todos os dias eu pegava o ônibus lotado de volta para casa, cruzando a cidade do luxo para a periferia, sentindo como se eu fosse uma rainha injustiçada voltando para o exílio. Eu olhava para as minhas mãos bem feitas e para o meu reflexo na janela do ônibus, e pensava que aquela realidade cinzenta não combinava comigo. A insatisfação era um veneno lento, que eu bebia gota a gota, todos os dias, sem perceber que ela estava me matando por dentro. Marcos, meu marido, era o oposto de tudo o que eu cobiçava, pois ele era a personificação da simplicidade honesta e do trabalho duro que eu aprendi a desvalorizar. Ele trabalhava em uma oficina mecânica do outro lado da cidade, voltando sempre com as mãos encardidas de graxa que ele tentava limpar desesperadamente antes de me tocar. Lembro do barulho da chave na porta pontualmente às 19 horas, seguido pelo som do guarda-chuva sendo sacudido na varanda pequena da nossa casa alugada. Ele entrava com aquele sorriso cansado, os olhos fundos de exaustão, mas sempre com um brilho de adoração quando me via sentada no sofá. Para Marcos, eu era o prêmio da vida dele, a mulher mais linda do mundo, e ele fazia questão de me dizer isso mesmo quando eu mal levantava os olhos do celular para cumprimentá-lo. A nossa casa era pequena, úmida nos dias de inverno curitibano, com móveis que compramos em prestações intermináveis e que já mostravam sinais de desgaste pelo tempo. Eu olhava para o sofá marrom, para a televisão antiga e para as cortinas simples, e sentia uma claustrofobia sufocante, como se as paredes estivessem se fechando sobre mim. Marcos, por outro lado, via aquele lugar como um castelo, o nosso refúgio seguro contra as dificuldades do mundo lá fora. Ele chegava trazendo sacolas de supermercado com coisas simples para o jantar, talvez um pão fresco ou um doce barato que ele comprou pensando em me agradar. Eu via aquele gesto de carinho e, em vez de gratidão, sentia uma irritação profunda pela nossa falta de recursos, desejando jantares em restaurantes onde não precisássemos olhar o preço no cardápio. Lembro de uma noite específica, em que a chuva batia com força no telhado de Brasilite, fazendo um barulho ensurdecedor que impedia qualquer conversa sussurrada. Marcos tinha preparado o jantar, macarrão com molho de tomate, e serviu o meu prato com aquele cuidado de quem serve uma divindade. Ele começou a contar sobre o dia dele, sobre um cliente difícil e uma peça de motor que deu trabalho, rindo das próprias desgraças com uma leveza que eu não conseguia compreender. Eu apenas mexia na comida, respondendo com monossílabos, a mente vagando para longe dali, imaginando como seria a vida das minhas clientes ricas. Eu me sentia presa a um homem sem ambição, sem perceber que a ambição dele era a mais nobre de todas, me fazer feliz com o pouco que tinha. Ele percebeu meu silêncio e tocou minha mão sobre a mesa, seus dedos ásperos, roçando minha pele macia, que eu cuidava com cremes caros que pegava das amostras da loja. Ele perguntou se eu estava triste, se tinha acontecido algo no trabalho, com uma preocupação genuína que hoje me faz chorar só de lembrar. Eu retirei minha mão devagar, inventando uma desculpa qualquer sobre dor de cabeça ou cansaço, incapaz de olhar nos olhos dele e dizer a verdade cruel. A verdade era que eu estava entediada com a bondade dele, entediada com a segurança, entediada com a certeza de que ele sempre estaria ali. Eu queria emoção, queria o frio na barriga, queria o perigo, sem saber que o perigo já estava rondando a minha vida. Naquela noite, deitamos na nossa cama de casal que rangia a qualquer movimento, com os lençóis de algodão que já estavam ficando finos de tanto lavar. Marcos me abraçou por trás,
seu corpo quente servindo de escudo contra o frio úmido que entrava pelas frestas da janela de madeira. Ele sussurrou que me amava e que um dia me daria tudo o que eu merecia, prometendo um futuro melhor que ele lutava sol a sol para construir. Eu fiquei ali, imóvel, sentindo o peso do braço dele sobre mim como se fosse uma corrente me prendendo ao chão, impedindo meu voo. Eu não queria esperar pelo futuro incerto do Marcos. Eu tinha pressa. Uma pressa egoísta de viver tudo agora. O sono dele veio rápido, pesado e profundo. O sono dos justos e dos trabalhadores que não devem nada a ninguém, apenas descansam para a batalha do dia seguinte. Eu permaneci acordada, ouvindo a respiração ritmada dele e o som dos carros passando na rua molhada, sentindo um vazio enorme no peito. Minha mente voltava para a loja, para os vestidos de seda, para as bolsas de couro legítimo, para o mundo dourado que eu tocava todos os dias, mas que não podia levar para casa. Eu me sentia uma atriz coadjuvante na minha própria vida, assistindo os outros serem felizes enquanto eu estava presa naquele cenário pobre e sem cor. A ingratidão é uma cegueira seletiva. Ela apaga tudo o que é bom e ilumina apenas o que nos falta, criando um buraco negro de desejo insaciável. No dia seguinte, acordei antes dele, vendo a luz cinzenta da manhã entrar pela cortina entreaberta e iluminar o rosto sereno do meu marido. Levantei em silêncio. Me arrumei com o esmero de sempre, passando o batom vermelho que era a minha armadura, contra a mediocridade do meu cotidiano. Saí de casa sem dar um beijo de despedida no Marcos, deixando apenas um bilhete apressado na mesa da cozinha dizendo que voltaria tarde. No ônibus, a caminho do Batel, eu olhava as casas ficando maiores e os carros ficando mais caros conforme me aproximava do centro, e meu coração acelerava de ansiedade. Eu queria pertencer àquele mundo, custasse o que custasse, e estava disposta a ignorar qualquer sinal de alerta para conseguir o meu passaporte de entrada. Cheguei à loja e o gerente avisou que teríamos um dia movimentado, com a chegada da nova coleção de inverno que atrairia os clientes mais exclusivos da cidade. Enquanto eu dobrava os suéteres de cachemir e organizava as araras, senti uma eletricidade no ar, uma premonição estranha de que aquele dia não seria como os outros. Eu me olhei no espelho grande do salão principal, arrumei meu cabelo e ensaiei meu melhor sorriso de vendedora, aquele sorriso que esconde a alma e vende ilusões. Eu não sabia, mas estava me preparando para o encontro que mudaria meu destino para sempre e destruiria tudo o que eu tinha construído. A porta de vidro da loja se abriu pouco antes do meio-dia, trazendo uma lufada de vento gelado e a figura de um homem que parecia ter saído de uma revista de moda masculina. Ele não olhou para as roupas, ele olhou diretamente para mim, com olhos escuros e penetrantes que pareciam despir minha alma e enxergar toda a minha ambição escondida. O cheiro do perfume dele invadiu o ambiente antes mesmo que ele desse o primeiro passo, um cheiro amadeirado e caro que fez minhas pernas tremerem levemente. Naquele momento, enquanto ele caminhava na minha direção ignorando as outras vendedoras, eu senti que a vida estava finalmente me oferecendo a oportunidade que eu tanto pedi aos céus, sem saber que era o diabo quem estava atendendo. Aquele homem caminhou em minha direção como se o resto do mundo estivesse em câmera lenta, ignorando completamente as outras vendedoras que se ajeitavam ansiosas no balcão. Ele usava um sobretudo de lã batida escuro, perfeitamente cortado para o frio de Curitiba, e um cachecol de cachemira que parecia custar mais do que o salário de um ano inteiro do meu marido. Quando ele parou na minha frente, senti o impacto da sua presença física, uma mistura de autoridade natural e uma arrogância sutil que, na época, eu confundi com autoconfiança. Ele não sorriu de imediato. Apenas me analisou de cima a baixo com aqueles olhos castanhos e frios, como se estivesse avaliando uma mercadoria rara, antes de decidir se valia o investimento. Eu prendi a respiração, sentindo minhas mãos suarem frio, torcendo para não gaguejar quando finalmente abrisse a boca para oferecer ajuda. A voz dele era grave, polida e tranquila, o tipo de voz de quem nunca precisou gritar para ser ouvido, porque o mundo sempre parou para escutá-lo. Ele se apresentou como Ricardo e disse que precisava de um presente, algo exclusivo e marcante, mas não especificou para quem seria, deixando um mistério no ar que aguçou minha curiosidade. Enquanto eu mostrava as peças da nova coleção, ele mal olhava para as roupas. O olhar dele estava fixo em mim, acompanhando cada movimento das minhas mãos e cada passo que eu dava pela loja. Aquilo me deixava nervosa e estranhamente excitada, uma sensação de ser o centro das atenções de alguém poderoso,
algo que eu nunca senti nas conversas domésticas sobre contas e mercado com o Marcos. Eu me sentia uma presa sendo caçada, mas na minha cegueira, eu queria desesperadamente ser capturada. Ele pediu para ver um vestido de seda vermelha, a peça mais cara e provocante da vitrine, e quando eu trouxe o cabide, ele fez um gesto para que eu o segurasse na frente do meu corpo. Ricardo deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal, e sua mão roçou acidentalmente no meu braço ao ajeitar o tecido sobre a minha silhueta. O toque dele era quente e firme, e senti uma corrente elétrica subir pela minha espinha, um arrepio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado da loja. Ele inclinou a cabeça levemente, sussurrando que aquele vestido era um desperdício no manequim de plástico e que só uma mulher de verdade, com fogo nos olhos, poderia fazer justiça àquela peça. O elogio foi direto, íntimo e perigoso, cruzando a linha profissional de uma forma que me deixou sem reação. Eu tentei manter a compostura de vendedora, falando sobre o corte e o tecido, mas minha voz saiu fraca, traindo o efeito que ele causava em mim. Ricardo sorriu de canto, aquele sorriso de quem sabe exatamente o poder que tem, e disse que levaria o vestido, sem nem perguntar o preço ou verificar o tamanho. A facilidade com que ele lidava com o dinheiro era hipnotizante para mim, acostumada a contar moedas para pagar o pão e a dividir a fatura do cartão de crédito em 12 vezes. Ele sacou um cartão preto da carteira de couro macio e o entregou como se fosse um pedaço de papel sem importância, enquanto eu tremia internamente ao digitar o valor na máquina, um valor que pagaria meses do meu aluguel atrasado. A transação foi aprovada em segundos, sem senhas, sem espera, sem a humilhação silenciosa de orar para ter saldo, enquanto eu embalava o vestido na caixa de luxo, com papéis de seda e fitas de cetim. Ricardo apoiou os cotovelos no balcão e continuou a me observar com intensidade predatória. Ele perguntou há quanto tempo eu trabalhava ali e se eu era feliz vendo a vida passar através de uma vitrine de vidro blindado. A pergunta foi um soco no estômago, pois tocou exatamente na ferida aberta da minha insatisfação, expondo a minha alma medíocre diante dele. Eu respondi que gostava do trabalho, tentando defender minha dignidade, mas ele me interrompeu suavemente, dizendo que eu tinha classe demais para servir, que eu nasci para ser servida. Ninguém nunca tinha me dito aquilo, e aquelas palavras tóxicas soaram como a mais bela poesia nos meus ouvidos carentes. Ele pegou a sacola das minhas mãos, mas não a soltou imediatamente, criando um cabo de guerra sutil que nos mantinha conectados por aquele objeto de desejo. Ricardo olhou profundamente nos meus olhos e disse que raramente encontrava alguém com tanta beleza e tristeza misturadas no olhar, e que isso o intrigava profundamente. Eu corei violentamente, sentindo meu rosto queimar, dividida entre o medo da ousadia dele e o prazer de ser notada de uma forma tão visceral. Ele finalmente soltou a sacola, mas antes de se virar, tirou um cartão de visitas do bolso interno do paletó e o deslizou sobre o balcão de vidro na minha direção. O cartão era pesado, com o nome dele em relevo dourado, e apenas um número de celular, sem cargo ou empresa. Apenas o nome de um homem que parecia ser dono do mundo. Caso você canse de apenas olhar as coisas bonitas e queira viver algumas delas, ele disse com a voz aveludada, me ligue. Eu fiquei paralisada, olhando para aquele pequeno retângulo de papel branco como se fosse a chave para o paraíso, enquanto ele caminhava tranquilamente em direção à saída. Através da vitrine, eu o vi entrar em um carro esportivo prateado que estava estacionado em vaga proibida bem na frente da loja, com o pisca-alerta ligado, como se as regras de trânsito não se aplicassem a ele. O motor rugiu alto, um som potente e agressivo que fez os pedestres olharem, e ele arrancou cantando pneu, desaparecendo no trânsito do batel. Eu fiquei ali, segurando o cartão dele com tanta força que as pontas dos meus dedos ficaram brancas, sentindo meu coração bater descompassado contra as costuras do meu uniforme. A loja parecia subitamente menor, mais escura e mais sufocante depois que ele saiu, levando consigo todo o brilho que eu achava que a vida tinha. O resto do turno se arrastou em uma tortura lenta. Cada cliente que entrava parecia cinza e desinteressante comparado à tempestade que tinha acabado de passar. Eu atendia as pessoas no piloto automático, mas minha mente estava presa naquele encontro, repassando cada palavra, cada olhar e a promessa implícita naquele convite proibido. Minhas colegas de trabalho comentavam sobre o cliente rico,
fofocando sobre quem ele seria e o quanto gastou, mas eu guardei o segredo para mim, escondendo o cartão no meu sutiã, perto do coração, como um amuleto. Eu me sentia poderosa por ter sido a escolhida, por ter algo que ninguém mais ali tinha, uma porta aberta para sair daquela vida ordinária. A semente da traição já estava plantada, não no ato físico, mas na fantasia que eu comecei a alimentar vorazmente. Quando saí do trabalho, a noite já tinha caído, e o frio de Curitiba cortava a pele, com uma garoa fina que molhava o ponto de ônibus lotado. Eu me encolhi no meu casaco barato, sentindo o vento gelado entrar pelas mangas, e a lembrança do sobretudo quente e do carro climatizado de Ricardo me assombrou. O ônibus demorou a passar, e quando chegou, estava cheio de gente cansada, cheirando a suor e chuva, um contraste brutal com o perfume importado que ainda parecia impregnado nas minhas narinas. Eu me espremi entre os passageiros, segurando minha bolsa contra o peito, e senti uma raiva súbita de tudo aquilo, uma revolta contra a minha realidade, que agora parecia insuportável. Eu olhava para as pessoas ao meu redor e me sentia superior, pensando que eu tinha uma saída, que eu não pertencia mais àquele mundo de latas de sardinha. Cheguei em casa tarde, com os pés doendo e a alma pesada, encontrando Marcos dormindo no sofá com a televisão ligada em um programa de auditório qualquer. Ele tinha me esperado acordado, coitado, mas o cansaço o venceu, e ele estava ali, de boca aberta, roncando levemente, com as roupas de trabalho dobradas no canto da sala. A cena, que deveria me despertar ternura, só me causou repulsa. Ele parecia tão pequeno, tão comum, tão sem brilho comparado ao homem que eu tinha conhecido horas antes. Eu desliguei a televisão e fiquei olhando para ele no escuro, comparando a vida que ele me oferecia com a promessa dourada do cartão escondido na minha lingerie. Marcos se mexeu e murmurou meu nome no sono, estendendo a mão para o vazio onde eu deveria estar. Mas eu não segurei a mão dele. Fui para o banheiro e tranquei a porta, tirando o cartão do esconderijo e olhando para ele sob a luz branca e impiedosa da lâmpada fluorescente. O nome Ricardo brilhava em dourado, piscando para mim como um farol em meio à tempestade, prometendo um porto seguro de luxo e prazer. Eu sabia que ligar para aquele número seria o início do fim. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha que não tinha volta, mas a curiosidade era mais forte que a minha consciência. Eu me olhei no espelho, vendo as olheiras de cansaço e a maquiagem borrada, e decidi que eu merecia mais do que um marido que dorme no sofá e um ônibus lotado. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular e digitei os números, salvando o contato não como Ricardo, mas com um nome falso de uma cliente mulher, selando ali a minha primeira grande mentira. Deitei na cama ao lado de Marcos, sentindo o calor do corpo dele que sempre me aqueceu nas noites frias, mas agora aquele calor parecia sufocante. Eu virei de costas para ele, encarando a parede descascada do quarto, com o celular apertado na mão debaixo do travesseiro, esperando por um sinal, por uma mensagem, por qualquer coisa que me tirasse dali. A minha mente viajava para o carro prateado, para o toque no braço, para a voz grave, construindo um castelo de ilusões sobre a areia movediça da minha moralidade. Eu adormeci sonhando com seda vermelha e cartões sem limite, sem saber que estava vendendo minha alma por um preço muito mais baixo do que eu imaginava. 2 dias se arrastaram com uma lentidão torturante, enquanto eu vigiava a tela do meu celular como se fosse uma bomba prestes a detonar a minha rotina pacata. Eu trabalhava distraída, dobrava as roupas de qualquer jeito e respondia aos clientes com monossílabos, pois minha mente estava presa na expectativa de um sinal daquele homem misterioso. A cada notificação de mensagem, meu coração disparava um alarme falso, apenas para murchar em decepção ao ver que era a operadora de telefonia ou alguma oferta de supermercado. Eu comecei a questionar se tudo aquilo não tinha sido apenas um jogo cruel de sedução, se eu não passava de mais uma vendedora iludida por um sorriso rico e um cartão dourado. A dúvida me corroía, misturada a uma vaidade ferida, porque no fundo eu já me sentia escolhida, já me sentia parte de algo maior do que a minha vida medíocre. Foi numa tarde chuvosa de quarta-feira, quando o céu de Curitiba parecia ter desabado em tons de cinza chumbo, que o aparelho finalmente vibrou no meu bolso com uma intensidade diferente. Eu me tranquei no banheiro dos funcionários, com as mãos trêmulas, e li a mensagem curta e direta que brilhava na tela iluminada. Jante comigo hoje. Mando o carro te buscar às 20 horas na esquina da praça. Não era um pedido. Era uma ordem elegante. Uma convocação que não admitia recusa.
e eu senti um frio na barriga que era, ao mesmo tempo, medo e excitação pura. Eu respondi com um simples sim, selando o meu pacto com o proibido, sem pensar nas consequências, sem pensar no homem que me esperava em casa com o jantar pronto. A parte mais difícil, ou a que deveria ter sido a mais difícil, foi a facilidade assustadora com que a mentira deslizou pela minha língua quando liguei para o Marcos. Eu disse que precisaria fazer hora extra na loja para o balanço mensal, que o gerente tinha exigido a presença de todas e que eu chegaria tarde, pedindo para ele não me esperar acordado. Do outro lado da linha, ouvi a voz preocupada dele perguntando se eu teria como voltar segura, se queria que ele fosse me buscar no ponto de ônibus de madrugada. A bondade dele foi como uma facada na minha consciência, mas eu girei a lâmina, respondendo friamente que pegaria um táxi pago pela empresa e desliguei antes que ele pudesse dizer "eu te amo". A confiança cega que ele tinha em mim se tornou a minha arma mais cruel, e eu a usei sem piedade para abrir caminho para a minha aventura. Quando o expediente acabou, eu não fui para o ponto de ônibus como de costume. Eu fui para o banheiro do shopping e comecei a minha transformação. Soltei o cabelo que sempre usava preso, retoquei a maquiagem com os provadores da loja, passei um perfume caro que estava no mostruário e me olhei no espelho, procurando a mulher fatal que Ricardo enxergou em mim. Eu via uma impostora, uma Cinderela falsificada prestes a entrar em uma carruagem que não lhe pertencia, mas o desejo de viver aquela fantasia calou qualquer voz de sensatez. Eu troquei meus sapatos confortáveis de trabalho por um salto alto que eu guardava no armário, e cada centímetro que eu subia do chão parecia me afastar quilômetros da minha realidade humilde. Às 20 horas em ponto, um carro preto e lustroso, com vidros escuros que pareciam blindados contra o mundo exterior, parou silenciosamente na esquina da Praça do Japão. O motorista, um homem de uniforme impecável que não era o Ricardo, desceu para abrir a porta para mim, protegendo-me da garoa com um guarda-chuva enorme. Eu entrei no banco de trás, sentindo o cheiro de couro novo e o ar-condicionado na temperatura perfeita, isolando-me instantaneamente do frio e da umidade da rua. Ali dentro, o silêncio era absoluto, uma bolha de luxo onde os problemas da plebe não entravam, e eu me recostei no banco macio, sentindo-me a dona da cidade. Eu olhava para as pessoas nas calçadas, correndo da chuva com suas sacolas plásticas, e sentia uma pena distante, como se eu já não fizesse mais parte daquela espécie sofredora. O carro me levou até um restaurante italiano no bairro Santa Felicidade, mas não um daqueles turísticos e barulhentos. Era um lugar discreto, com iluminação baixa e garçons que falavam sussurrando. Ricardo já estava lá, sentado em uma mesa reservada no canto mais exclusivo, bebendo um vinho tinto que parecia sangue escuro na taça de cristal. Quando me viu, ele não se levantou imediatamente, apenas sorriu aquele sorriso de canto, saboreando a minha chegada e o esforço que eu tinha feito para agradá-lo. Ele fez um sinal para eu sentar, e quando o garçom puxou a cadeira para mim, Ricardo disse que eu estava deslumbrante, mas que a tensão nos meus ombros estragava a minha postura de rainha. O jantar foi um jogo de sedução, onde ele era o mestre e eu a aprendiz fascinada, bebendo cada palavra dele como se fosse o néctar dos deuses. Ele não falava de problemas, de contas ou de cansaço. Ele falava de viagens para a Europa, de vinhos de safras raras, de arte e de prazeres que eu só conhecia pelos filmes. Eu me peguei rindo de piadas que não entendia completamente, concordando com opiniões que não eram minhas, moldando-me para caber naquele espaço que ele abriu para mim. Eu olhava para as mãos dele, mãos de quem nunca pegou no pesado, mãos macias e bem cuidadas, e inevitavelmente as comparava com as mãos calejadas e sujas de graxa do Marcos. A comparação era injusta e cruel, mas naquele ambiente de luzes douradas, a honestidade do meu marido parecia algo sujo e indesejável. Ricardo pediu os pratos sem me consultar, escolhendo iguarias com nomes difíceis que eu jamais teria coragem de pedir por medo de pronunciar errado. Quando a comida chegou, eu provei sabores que explodiram na minha boca, texturas e aromas que fizeram a comida simples do dia a dia parecer ração. Ele me observava comer com um prazer quase voyeurista, perguntando se eu gostava, se aquilo era melhor do que o que eu estava acostumada. Eu respondi que sim, que era maravilhoso, e ele tocou minha mão sobre a toalha de linho branco, dizendo que eu nasci para o melhor e que era um crime me ver desperdiçada na mediocridade. Aquele toque queimou minha pele, um calor que subiu pelo braço e se instalou no meu peito,
fazendo meu coração bater descompassado pela promessa de uma vida nova. No meio da conversa, ele perguntou sobre meu marido, mas não com interesse respeitoso, e sim com um tom de deboche sutil, como quem pergunta sobre um animal de estimação incômodo. Eu hesitei por um segundo, sentindo uma pontada de lealdade, mas logo a sufoquei, respondendo que Marcos era um homem simples, sem ambição, que se contentava com pouco. Eu o diminuí, reduzi o homem que me amava a um obstáculo, a um peso morto que me impedia de voar, tudo para agradar aquele estranho rico que me olhava com desejo. Ricardo riu baixo e disse que a simplicidade é o refúgio dos fracos, e que mulheres como eu precisam de homens que possam domar o fogo que carregam, não de homens que temem se queimar. A noite avançou e o vinho subiu à minha cabeça, deixando tudo meio enevoado, meio onírico, dissolvendo as últimas barreiras da minha resistência moral. Ricardo pagou a conta astronômica sem nem olhar o valor, deixando uma gorjeta que era maior do que a minha conta de luz, e me conduziu para fora com a mão firme na minha cintura. O toque dele era possessivo, marcando o território, e eu me deixei guiar, embriagada não só pelo álcool, mas pela sensação de poder que emanava dele. No carro, voltando para o ponto de encontro, ele não me beijou, apenas segurou meu rosto com força, e disse que aquele era apenas o começo, deixando a tensão sexual pairar no ar como uma promessa densa. O motorista me deixou na mesma praça escura, e o choque de realidade foi imediato e brutal, assim que a porta do carro de luxo se fechou. O frio da rua me atingiu, a garoa molhou meu cabelo escovado, e o silêncio da noite curitibana pareceu me julgar. Eu caminhei até o ponto de táxi, sentindo-me suja e ao mesmo tempo eufórica, uma mistura tóxica de culpa e adrenalina que me fazia tremer. Eu tinha cruzado a linha, tinha mentido, tinha negado meu marido e tinha gostado de cada segundo daquela traição emocional. Eu sabia que, a partir daquela noite, eu nunca mais olharia para a minha casa, para o meu marido ou para a minha vida com os mesmos olhos. Cheguei em casa na ponta dos pés. O relógio na parede marcava quase 1 da manhã, e encontrei a casa em silêncio e na penumbra. Marcos tinha deixado um prato de comida coberto no fogão com um bilhete amoroso dizendo "Bom descanso, meu amor", escrito com a letra garranchosa dele. Eu amassei o bilhete e joguei no lixo, sentindo uma náusea súbita, incapaz de encarar aquela prova de afeto genuíno, depois de ter mergulhado na falsidade dourada de Ricardo. Entrei no banho para tentar lavar o cheiro do perfume caro que impregnava minha pele, esfregando meu corpo com força até ficar vermelho, mas a marca daquela noite já estava tatuada na minha alma. Deitei ao lado de Marcos, que dormia pesado, e chorei baixinho, não de arrependimento, mas de ansiedade, querendo que o dia amanhecesse logo para eu poder fugir daquela realidade de novo. A barreira física que ainda restava entre mim e Ricardo caiu numa tarde cinzenta de sexta-feira, não em um momento de amor arrebatador, mas em um ato de pura ganância e desejo de posse. Ele me levou a um hotel de luxo no centro da cidade, um daqueles prédios espelhados que refletem o céu nublado de Curitiba, onde o porteiro nos cumprimentou sem fazer perguntas, acostumado com os segredos dos ricos. O quarto era imenso, com lençóis de fios egípcios que pareciam seda contra a pele e uma vista panorâmica que fazia a cidade parecer um tabuleiro de xadrez onde nós éramos os reis. Quando Ricardo me tocou, não havia a gentileza hesitante do Marcos. Havia uma urgência de quem toma o que comprou. E eu me entreguei não apenas ao homem, mas à sensação de pertencer àquele cenário de opulência. Eu gemia não só de prazer, mas de alívio, sentindo que finalmente estava ocupando o lugar que o destino me devia, lavando a minha alma da pobreza com champanhe e suor caro. Saí daquele hotel me sentindo transformada, como se o cheiro de Ricardo e do luxo tivessem penetrado meus poros e mudado meu DNA, tornando impossível voltar a ser a Luísa de antes. Ele me deixou na esquina de sempre, com um beijo rápido e a promessa de mais, e eu caminhei para casa sentindo o corpo dolorido de um jeito bom, flutuando acima das calçadas sujas e das pessoas comuns. Eu carregava no pescoço um lenço de seda, que ele tinha esquecido comigo, um troféu de guerra que eu acariciava discretamente, sentindo-me superior a tudo e a todos. A culpa, que eu imaginava que viria avassaladora, não apareceu. No lugar dela, surgiu uma frieza calculista, uma certeza arrogante de que eu estava apenas buscando a minha felicidade, custasse o que custasse. Quando cheguei em casa, a realidade me deu um tapa na cara assim que girei a chave na fechadura emperrada da porta da frente.
O cheiro de gordura e cebola fritando invadiu minhas narinas, um contraste violento com o aroma de lavanda e limpeza do hotel, me causando um enjoo imediato. Marcos veio me receber na porta, usando aquela mesma camiseta velha de propaganda política que ele usava para ficar em casa, com um sorriso largo e ansioso que me irritou profundamente. Ele parecia um cachorro fiel esperando a dona, abanando o rabo de felicidade por me ver. Sem saber que a mulher que entrou por aquela porta já não era a mesma que tinha saído de manhã. Ele disse que tinha uma surpresa, que aquele dia marcava 5 anos desde o nosso primeiro beijo, uma data que eu tinha apagado completamente da minha memória seletiva. Eu forcei um sorriso amarelo, sentindo o estômago revirar, enquanto ele me guiava até a mesa da cozinha, que estava posta com a nossa melhor toalha de plástico rendada e 2 velas que ele deve ter comprado na mercearia da esquina. Havia uma garrafa de vinho barato, daqueles que mancham a língua de roxo e dão dor de cabeça, e uma caixinha de veludo azul marinho no centro do prato. Marcos estava trêmulo, os olhos brilhando de emoção, e começou um discurso sobre como eu era a luz da vida dele, sobre como ele trabalhava dobrado só para ver o meu sorriso. Cada palavra de amor dele soava como uma acusação, não porque eu me sentisse culpada, mas porque eu sentia pena da ingenuidade dele, pena de um homem que se contentava com tão pouco e achava que aquilo era o mundo. Ele pegou a caixinha e a abriu com reverência, revelando uma correntinha de prata fina com um pingente minúsculo em formato de coração, uma joia simples que devia ter custado as economias de um mês inteiro dele. Eu olhei para aquilo e senti uma vontade incontrolável de rir e de chorar ao mesmo tempo, comparando aquele metal barato com o relógio de ouro maciço que vi no pulso de Ricardo horas antes. Para Marcos, aquele colar era um tesouro, a prova máxima do seu amor e do seu sacrifício. Para mim, era uma coleira de lata, um símbolo da mediocridade que me prendia àquele subúrbio. Eu murmurei um obrigada seco, deixando que ele colocasse a corrente no meu pescoço, sentindo o metal frio queimar minha pele como se fosse ferro em brasa. Marcos me abraçou forte, cheirando a sabonete barato e desodorante comum. E eu prendi a respiração para não sentir o cheiro dele, que agora me parecia insuportável. Ele sussurrou que um dia me daria diamantes, que eu merecia o mundo, e eu tive que morder o lábio para não gritar que eu já tinha quem me desse o mundo, e que não precisava esperar pelas promessas vazias dele. Nós jantamos aquela comida pesada, eu empurrando o arroz com o garfo, bebendo o vinho ácido e concordando com a cabeça enquanto ele fazia planos para um futuro que eu não pretendia compartilhar. Eu olhava para os móveis gastos, para a parede com infiltração, e me sentia uma prisioneira cumprindo pena, contando os minutos para poder fugir de volta para a minha fantasia. A noite avançou, e o momento que eu mais temia chegou, a hora de ir para a cama. Marcos estava carinhoso, animado pela celebração e pelo vinho, e começou a me tocar com aquela intimidade de anos, buscando meu corpo debaixo dos lençóis puídos. O toque dele, que antes era conforto, agora me causava repulsa, uma sensação física de rejeição que fez meus músculos se contraírem involuntariamente. Eu me afastei bruscamente, inventando uma dor de cabeça fulminante, virando de costas e me enrolando no cobertor como se fosse uma armadura. Ele ficou em silêncio por um momento, magoado, perguntando se tinha feito algo errado, se eu não tinha gostado do presente. Eu respondi com rispidez, dizendo que estava apenas cansada e que ele precisava parar de ser tão carente, matando o clima e ferindo o orgulho dele com uma crueldade desnecessária. Ouvi o suspiro pesado dele no escuro, o som da decepção de quem fez tudo para agradar e recebeu apenas gelo em troca. Marcos se virou para o outro lado, respeitando meu espaço como sempre fez, e eu fiquei ali, de olhos abertos, tocando o colar de prata no meu pescoço e desejando arrancá-lo e jogá-lo pela janela. A presença dele na cama me sufocava, o calor do corpo dele me irritava, e eu comecei a criar uma barreira invisível no meio do colchão, um muro de silêncio e desprezo. Naquela noite, enquanto Marcos dormia o sono inquieto dos rejeitados, eu fiquei acordada planejando minha próxima mentira, meu próximo encontro com Ricardo. Eu comecei a ver o Marcos não mais como meu companheiro, mas como o carcereiro da minha vida, o homem que, com sua bondade sufocante e sua pobreza honesta, me impedia de ser quem eu achava que deveria ser. Eu comparava os dois obsessivamente, a força bruta e rica de Ricardo contra a gentileza fraca e pobre de Marcos.
Na minha cabeça distorcida pela ambição, a bondade de Marcos virou defeito e a arrogância de Ricardo virou virtude. Eu estava reescrevendo a minha própria moral para justificar o injustificável. Nos dias que se seguiram, a nossa casa se tornou um palco de teatro onde eu atuava cada vez pior. Eu chegava mais tarde, dava desculpas esfarrapadas, escondia o celular e evitava qualquer contato visual prolongado. O colar de prata foi para o fundo de uma gaveta, esquecido, enquanto eu passava horas me arrumando para o trabalho, usando roupas que Marcos nunca tinha me visto usar. Ele percebia a mudança. Eu via a dúvida crescendo nos olhos dele, a tristeza se instalando nos cantos da boca, mas ele tinha medo de perguntar, medo de descobrir que o castelo dele estava desmoronando. E eu, covarde, aproveitava esse silêncio dele para continuar avançando no meu abismo particular. O distanciamento emocional virou um abismo físico. Eu não deixava mais ele me tocar, nem um abraço, nem um beijo de despedida. Eu tratava a casa como um hotel barato onde eu só ia para dormir, reclamando da comida, da limpeza, do barulho dos vizinhos, de tudo o que antes era a nossa vida normal. Marcos tentava compensar, tentava ser mais atencioso, limpava a casa, fazia jantares, mas cada esforço dele só aumentava o meu desprezo. Eu olhava para ele limpando o chão e pensava que era só para isso que ele servia, com uma soberba venenosa que me transformou em uma estranha dentro do meu próprio lar. Eu estava vivendo duas vidas, e a vida com Marcos estava perdendo a cor rapidamente, tornando-se um fantasma preto e branco diante do tecnicolor vibrante dos meus encontros com Ricardo. Eu não sabia, mas estava cavando a minha própria cova com a pá da ingratidão, jogando terra sobre a única coisa verdadeira que eu tinha. O brilho da prata falsa de Ricardo me cegou para o ouro verdadeiro do coração do Marcos, e eu estava prestes a tomar a decisão que selaria o meu destino e transformaria aquele abismo social em uma queda sem volta. A decisão final não veio em um momento de dúvida, mas em um ultimato silencioso que Ricardo me deu durante um almoço em um restaurante panorâmico. Ele deslizou uma chave magnética sobre a mesa, uma chave pesada e moderna que abria as portas de uma cobertura no bairro Ecoville, e disse com aquela voz calma de quem negocia fusões de empresas que estava cansado de me dividir com um mecânico. Ele disse que eu tinha 24 horas para decidir se queria ser a rainha do castelo dele ou a escrava da minha própria mediocridade, deixando claro que a paciência dele tinha prazo de validade. Eu olhei para aquela chave como se fosse a resposta para todas as minhas orações, sentindo o peso do objeto na minha mão e sabendo com uma certeza gelada que eu jamais devolveria aquilo. A escolha já estava feita muito antes dele perguntar. Eu só precisava executar a parte suja do plano, me livrar do passado. Voltei para casa naquela noite decidida a acabar com tudo, sentindo uma frieza no peito que me assustava e ao mesmo tempo me dava forças. Eu não sentia tristeza pelo fim do meu casamento. Sentia apenas uma ansiedade burocrática, como se estivesse indo demitir um funcionário que não servia mais para a empresa. Quando entrei na sala e vi Marcos assistindo televisão, com aquela expressão cansada e pacífica de sempre, senti uma irritação súbita pela ignorância dele, pela forma como ele vivia alheio ao furacão que estava prestes a destruir o teto dele. Ele sorriu quando me viu, perguntou como foi meu dia, e eu não respondi. Apenas fui direto para o quarto e tirei a mala grande de cima do guarda-roupa, fazendo um barulho seco que ecoou pela casa silenciosa. Marcos apareceu na porta do quarto, confuso, o sorriso desaparecendo lentamente enquanto via eu jogar minhas roupas dentro da mala de qualquer jeito, sem dobrar. Ele perguntou se eu ia viajar, se tinha acontecido alguma coisa com a minha família no interior, com a voz trêmula de quem pressente a catástrofe, mas se recusa a acreditar nela. Eu parei, segurando uma blusa de seda que Ricardo tinha me dado, e me virei para ele com o olhar mais duro que consegui reunir. Aquele olhar de desprezo que eu vinha ensaiando no espelho. Eu disse com todas as letras que estava indo embora, que não aguentava mais aquela vida, aquela casa úmida, aquela rotina sem futuro e, principalmente, que não aguentava mais ele. O choque no rosto de Marcos foi físico, como se eu tivesse lhe dado um soco. Ele recuou um passo, pálido, a boca abrindo e fechando sem que nenhum som saísse. Quando finalmente conseguiu falar, ele perguntou por quê. Perguntou o que tinha feito de errado, se podia consertar, se podíamos conversar e resolver seja lá o que fosse.
A humildade dele, aquele desespero em tentar salvar o barco afundado, só aumentou a minha crueldade, pois eu precisava que ele me odiasse para que eu pudesse sair dali sem olhar para trás. Eu respondi que o problema não era o que ele tinha feito, mas quem ele era, um homem pequeno, satisfeito com migalhas, que queria me prender na mesma lama onde ele vivia feliz. Eu joguei na cara dele anos de frustrações que nem eram culpa dele. Culpei a falta de dinheiro, a falta de viagens, a falta de ambição, cuspindo as palavras como veneno para ferir o orgulho dele de homem trabalhador. Eu disse que merecia mais, que eu tinha nascido para brilhar e que ele era uma sombra que apagava a minha luz. Marcos começou a chorar, um choro silencioso e dolorido, que fazia os ombros dele tremerem, e se ajoelhou na minha frente, segurando minhas mãos geladas, implorando para eu não fazer aquilo, lembrando dos nossos votos, do nosso amor. Ver aquele homem, que sempre foi meu pilar, desmoronando aos meus pés, não me causou piedade, me causou repulsa. Eu o vi como um fraco, patético, incapaz de aceitar a derrota com dignidade. Eu puxei minhas mãos com violência, soltando-me do toque dele como se ele estivesse queimando minha pele, e disse que havia outro homem. Eu queria ferir, queria queimar a ponte para garantir que eu nunca mais tivesse a tentação de voltar. Então contei que estava apaixonada por alguém que podia me dar o mundo que ele nunca conseguiu. Vi a luz nos olhos dele se apagar definitivamente, substituída por uma dor tão profunda que parecia física. A dor da traição, a dor de saber que ele tinha sido trocado como uma peça defeituosa. Ele se levantou devagar, derrotado, e encostou na parede, me olhando como se eu fosse uma estranha, um monstro que usava a pele da mulher que ele amou. Terminei de fechar a mala, o som do zíper cortando o silêncio pesado do quarto, como uma sentença final. Peguei minha bolsa, verifiquei se a chave magnética da cobertura estava lá, e caminhei em direção à porta da sala sem olhar para ele, sentindo meu coração bater forte pela adrenalina da fuga. Marcos não tentou me impedir fisicamente. Ele apenas ficou lá, parado no meio do quarto revirado, sussurrando que eu ia me arrepender, que dinheiro não comprava paz. Eu ri, uma risada nervosa e arrogante, e respondi que preferia chorar em uma cobertura em Ecoville do que sorrir naquela casa caindo aos pedaços. Quando abri a porta da rua, o vento gelado da noite curitibana me atingiu, mas dessa vez ele parecia ter o cheiro da liberdade. Chamei um carro de aplicativo, pois não queria me rebaixar a pegar ônibus na minha grande saída, e fiquei esperando na calçada, de costas para a casa que foi meu lar por 5 anos. Eu ouvia, através da janela aberta, o som abafado do choro do Marcos, um som gutural de animal ferido, mas endureci meu coração, repetindo para mim mesma que eu estava fazendo um favor a nós dois, que ele precisava encontrar alguém do nível dele, alguém que se contentasse com pouco. O carro chegou, um sedã preto limpo, e o motorista desceu para colocar minha mala no porta-malas. Eu entrei no banco de trás e, quando o carro arrancou, não olhei pelo retrovisor. Recusei-me a ver a silhueta dele na janela ou a luz da varanda ficando para trás. Eu digitei o endereço do prédio de Ricardo no GPS do celular, sentindo uma onda de euforia tomar conta de mim, a sensação de que finalmente a minha vida verdadeira estava começando. Eu me sentia vitoriosa, como alguém que acabou de ganhar na loteria e está indo buscar o prêmio, ignorando completamente o rastro de destruição que deixei para trás. A viagem até o bairro nobre foi como uma travessia entre 2 mundos. A paisagem mudava, as ruas ficavam mais largas, as árvores mais bonitas, os prédios mais altos e imponentes. Quando o carro parou em frente ao condomínio de luxo, com seus portões de ferro trabalhado e segurança armada, eu senti que tinha chegado ao Olimpo. O porteiro interfonou. Ricardo autorizou minha entrada imediatamente, e o portão se abriu para mim, me engolindo para dentro daquele universo exclusivo. Eu paguei a corrida com o resto do meu dinheiro, sem me importar, pois sabia que a partir daquele momento eu não precisaria mais contar moedas. Subi pelo elevador privativo, vendo os números dos andares passarem rapidamente no visor digital, cada andar me elevando mais acima da minha antiga vida. Quando a porta do elevador se abriu direto na sala da cobertura, Ricardo estava lá, com um copo de uísque na mão e aquele sorriso triunfante, como se eu fosse um troféu que ele acabara de conquistar. O apartamento era deslumbrante, com paredes de vidro que mostravam as luzes da cidade lá embaixo, tão pequenas e insignificantes, e móveis de design que pareciam obras de arte.
Eu soltei a mala e corri para os braços dele, beijando-o com uma paixão desesperada, acreditando que aquele era o meu final feliz, o meu conto de fadas moderno. Ele me abraçou, sussurrando no meu ouvido que agora eu era dele, somente dele, e eu me senti protegida, rica e poderosa. Naquele momento de cegueira absoluta, olhando para as luzes de Curitiba lá do alto, eu achei que tinha vencido o jogo da vida. Eu não fazia ideia de que, ao cruzar aquela porta dourada, eu não estava entrando no paraíso, mas sim me trancando voluntariamente em uma prisão de luxo, onde o carcereiro não teria a piedade que o Marcos teve. Acordar na cobertura do Ecoville era como nascer de novo todos os dias, abrindo os olhos não para uma parede descascada, mas para uma vista panorâmica de Curitiba que parecia uma pintura em movimento. O silêncio era absoluto, graças às janelas com isolamento acústico que mantinham o barulho do trânsito e da plebe do lado de fora, preservando o meu santuário de paz artificial. Eu me espreguiçava nos lençóis de seda pura, sentindo o toque macio na pele, e demorava alguns minutos apenas absorvendo a certeza de que eu não precisava correr para pegar ônibus, nem bater cartão, nem servir ninguém. Ricardo já tinha saído para seus negócios misteriosos e lucrativos, deixando sobre a mesa de cabeceira um bilhete carinhoso e um cartão de crédito preto sem limite, a minha nova identidade, a minha varinha mágica. Eu me sentia a protagonista de um filme de sucesso, onde a mocinha sofre no início apenas para ser recompensada com o luxo no final, ignorando que o meu filme estava mais para uma tragédia grega. O café da manhã era servido por uma funcionária discreta de uniforme impecável, que colocava a mesa com frutas exóticas, pães artesanais e sucos naturais, tudo disposto como em um banquete real. Eu comia devagar, saboreando cada pedaço, lembrando com desprezo do café requentado e do pão com margarina que eu engolia às pressas na minha vida antiga com o Marcos. Ali, sentada naquela cadeira de veludo, olhando para o lustre de cristal que refletia a luz da manhã, eu sentia que finalmente a ordem natural das coisas tinha sido restaurada. Eu olhava para as minhas mãos, agora com unhas feitas em salões de luxo e anéis de pedras preciosas, e mal reconhecia a mulher que um dia lavou louça e contou moedas. A riqueza tem o poder sedutor de apagar a memória da escassez, fazendo a gente acreditar que sempre pertenceu ao topo e que a queda é impossível. Minhas tardes eram preenchidas com uma terapia de compras desenfreada no shopping Pátio Batel, onde eu entrava nas lojas não mais como vendedora, mas como a cliente VIP que exigia champanhe e atenção exclusiva. Eu comprava coisas que nem precisava, apenas pelo prazer de ver as vendedoras correndo para me atender, sentindo uma satisfação vingativa ao estar do outro lado do balcão. Sapatos de solas vermelhas, bolsas de grifes italianas, vestidos de alta costura. Eu acumulava troféus materiais para preencher o vazio que eu me recusava a admitir que existia. Cada sacola que eu carregava era uma afirmação do meu novo status, um tijolo a mais na fortaleza que eu estava construindo ao redor do meu ego inflado. Eu desfilava pelos corredores polidos do shopping com o nariz empinado, certa de que todos olhavam para mim com inveja, sem perceber que a inveja alheia é um alimento pobre para a alma. Ricardo me exibia como uma joia rara em jantares beneficentes e festas da alta sociedade curitibana, onde o vinho custava mais que um carro popular e as conversas giravam em torno de viagens internacionais e investimentos. Eu aprendi a sorrir nas horas certas, a segurar a taça de cristal pela haste e a concordar com opiniões fúteis, desempenhando com maestria o papel de mulher troféu. Eu me sentia poderosa ao lado dele, vendo como os outros homens o respeitavam e como as outras mulheres me analisavam com um misto de curiosidade e rivalidade. Ricardo parecia o príncipe encantado, sempre elegante, sempre no comando, colocando a mão na minha cintura de forma possessiva, que eu interpretava como proteção e cuidado excessivo. Eu estava vivendo o sonho, flutuando em uma nuvem de perfume caro e elogios vazios, cega demais para ver as correntes douradas que começavam a se formar. A transformação física foi completa. Eu cortei e pintei o cabelo com o cabeleireiro mais famoso da cidade, fiz tratamentos estéticos que deixaram minha pele de porcelana e comecei a frequentar uma academia exclusiva. Eu estava apagando a Luísa pobre traço por traço, esculpindo uma nova mulher que combinasse com a decoração minimalista e fria da cobertura. Eu me olhava no espelho e via uma estranha deslumbrante, uma versão polida e editada de mim mesma,
e sentia um orgulho imenso dessa criação artificial. Eu acreditava piamente que tinha evoluído, que tinha deixado para trás a lagarta feia para virar borboleta, sem entender que a essência é algo que nenhuma cirurgia ou roupa de marca pode mudar. A casca estava perfeita, brilhante e dura, mas por dentro, o núcleo estava começando a apodrecer sem que eu percebesse. Certa tarde chuvosa, enquanto eu organizava meu closet novo, que era maior que o meu antigo quarto inteiro, meu celular vibrou sobre a penteadeira de laca branca. Era um número desconhecido, mas meu coração falhou uma batida, pois o instinto me disse imediatamente quem era antes mesmo de eu atender ou ver a foto. Era Marcos. Ele tinha conseguido meu número novo de alguma forma, talvez ligando para a loja onde eu trabalhava, num ato de desespero patético para tentar um último contato. Eu fiquei olhando para a tela iluminada, sentindo uma irritação profunda invadir meu peito, como se uma barata tivesse aparecido no meio do meu tapete persa imaculado. Aquele toque de telefone era um lembrete indesejado da vida que eu tinha deletado, uma mancha de gordura na minha seda branca. Eu atendi com a voz fria e impessoal, pronta para desligar na cara dele, mas a voz de Marcos do outro lado me paralisou por um segundo, com sua carga de emoção crua. Ele não estava gritando, não estava xingando. Ele estava chorando baixinho e disse que só queria saber se eu estava bem, se eu estava comendo, se eu estava feliz. Ele disse que tinha encontrado um par de brincos meus caídos atrás da cômoda e que aquilo o fez desabar, perguntando se eu queria que ele guardasse ou se podia jogar fora. A bondade dele, mesmo depois de tudo o que eu fiz, soou ofensiva aos meus ouvidos, como se ele estivesse tentando me fazer sentir culpa, tentando sujar a minha felicidade com a miséria emocional dele. Eu senti raiva daquela fraqueza, raiva de ele ainda se importar, raiva de ele não ter desaparecido da face da terra. Respirei fundo, sentindo o cheiro de couro novo das minhas bolsas, e disse as palavras mais cruéis que eu poderia formular, com a precisão cirúrgica de quem quer matar o passado. Eu disse para ele jogar os brincos no lixo, assim como eu tinha jogado a nossa história, e que ele parasse de me perseguir porque eu agora era uma mulher que ele jamais poderia alcançar. Eu disse que estava feliz como nunca fui, que tinha um homem de verdade ao meu lado, e que a lembrança da nossa vida medíocre me dava náuseas. Eu fui brutal, direta e impiedosa, querendo esmagar qualquer esperança que ainda restasse no coração dele, para garantir que ele nunca mais ousasse invadir o meu palácio de vidro. Ouvi o silêncio do outro lado da linha, um silêncio pesado e doloroso, seguido de um suspiro trêmulo e um adeus. Luísa sussurrado com a voz embargada de quem aceita a morte. Eu desliguei o telefone sentindo uma onda de alívio tóxico, como se tivesse me livrado de um peso morto que estava amarrado no meu tornozelo. Imediatamente, entrei nas configurações do aparelho e bloqueei o número dele. Bloqueei qualquer possibilidade de contato, erguendo uma muralha digital intransponível. Eu queria apagar a existência dele. Queria acreditar que eu tinha nascido rica e solteira, sem nenhum passado que me comprometesse. Aquele bloqueio foi o meu ato final de traição, o corte definitivo do cordão umbilical que ainda me ligava à minha humanidade. Ricardo chegou em casa momentos depois, trazendo consigo o vento frio da rua e a energia elétrica que ele sempre emanava, encontrando-me sentada na cama com o celular na mão. Ele perguntou quem era, com aquele olhar de águia que não deixava passar nada, e eu, pela primeira vez sendo honesta na minha desonestidade, disse que era um mecânico tentando me perturbar. Ricardo riu, uma risada alta e debochada que ecoou pelo quarto, e disse que eu tinha feito bem em colocar o lixo no seu devido lugar. Ele me beijou na testa, validando a minha crueldade, dizendo que leões não se preocupam com a opinião das ovelhas. E eu me senti absolvida, me senti forte, me senti superior. Naquela noite, fomos jantar em um restaurante francês, onde o menu era apenas em língua estrangeira, e brindamos com champanhe safrado à nossa vida perfeita e ao futuro brilhante. Eu olhava para Ricardo e via o homem ideal, o parceiro que me elevava, sem perceber a sombra que cruzava os olhos dele quando ele achava que eu não estava olhando. A euforia do momento me cegava para os sinais sutis de controle, para as perguntas excessivas sobre onde eu tinha ido, para a forma como ele escolhia a minha comida. Eu estava tão embriagada pelo meu próprio reflexo no espelho do sucesso, que não vi que o espelho estava prestes a rachar. Voltei para a cobertura me sentindo a dona do mundo, olhando as luzes da cidade lá embaixo com a arrogância de quem acha que está imune à lei da gravidade.
Eu tinha tudo: dinheiro, beleza, um homem rico e um futuro garantido. E a imagem de Marcos chorando ao telefone parecia uma lembrança distante e insignificante de outra vida. Eu adormeci nos braços de Ricardo, sentindo-me segura na toca do lobo, sem saber que a fase da lua de mel estava com os dias contados. O destino, que eu achava que tinha domado, estava apenas esperando o momento certo para cobrar a fatura da minha soberba, e os juros seriam altíssimos. O conto de fadas começou a desmoronar numa terça-feira comum, daquelas em que o céu de Curitiba está tão branco que machuca os olhos, sem que houvesse qualquer aviso prévio de tempestade. Tínhamos ido almoçar em um restaurante sofisticado no Batel, e eu, na minha inocência vaidosa, sorri educadamente para o garçom que elogiou a minha escolha de vinho. Foi um gesto automático, sem segunda intenção, apenas a polidez de quem estava acostumada a servir, e agora gostava de ser bem tratada. Mas para Ricardo, aquilo foi um crime imperdoável. O clima na mesa mudou instantaneamente. O sorriso dele desapareceu, substituído por uma mandíbula travada e um olhar gélido que eu nunca tinha visto antes. Um olhar que me fez sentir pequena e gelada na cadeira de veludo. Ele não disse nada na frente dos outros. Manteve a postura de Lorde, mas o silêncio dele durante o trajeto de volta para casa era pesado, denso, carregado de uma eletricidade estática prestes a explodir. Quando a porta do elevador privativo se fechou atrás de nós, isolando-nos na cobertura, a máscara de príncipe caiu com um estrondo assustador que fez meu coração disparar. Ricardo jogou as chaves do carro sobre o aparador de vidro com tanta força que eu temi que a superfície rachasse, e se virou para mim com os olhos injetados de uma fúria que eu desconhecia. Ele gritou, perguntando quem eu pensava que era para desrespeitá-lo em público, perguntando se eu achava que ele era algum palhaço que pagava a conta enquanto a mulher flertava com criadagem. Eu fiquei paralisada, sem entender de onde vinha tanto ódio, tentando gaguejar uma explicação, dizendo que foi apenas educação, que eu nem olhei para o garçom direito. Minha voz saiu trêmula, fraca, o que só pareceu irritá-lo ainda mais, como se a minha defesa fosse uma confissão de culpa. Ele avançou na minha direção, invadindo meu espaço vital de uma forma agressiva, e eu recuei instintivamente até minhas costas baterem na parede fria da sala de estar. Ricardo começou a despejar ofensas que feriram mais do que qualquer tapa, jogando na minha cara a minha origem, dizendo que ele tinha me tirado do lixo, que me deu roupas, casa e dignidade. Ele gritava que eu era apenas uma vendedora de loja que teve sorte, e que sem ele, eu não passava de uma ninguém voltando de ônibus para a periferia. Cada palavra era um veneno destilado, desenhada para destruir a minha autoestima recém-construída, lembrando-me de que tudo o que eu tinha era emprestado, que eu era propriedade dele, comprada e paga com jantares caros e bolsas de marca. Eu tentei reagir, tentei argumentar que ele estava sendo injusto, que o ciúme era infundado. Mas foi aí que o limite do respeito foi cruzado para sempre. Ricardo levantou a mão, e num movimento rápido que meus olhos mal conseguiram acompanhar, desferiu um tapa estalado no meu rosto. O impacto foi chocante, uma explosão de dor e calor na minha bochecha esquerda, que me fez perder o equilíbrio e cair de joelhos no tapete persa. O som do tapa ecoou pela sala imensa, seguido por um silêncio absoluto e aterrorizante, onde só se ouvia a minha respiração ofegante e o zumbido no meu ouvido. Eu levei a mão ao rosto, sentindo a pele queimar, e olhei para ele com os olhos arregalados, incapaz de acreditar que o homem que me prometeu o mundo tinha acabado de me agredir. Ricardo ficou parado me olhando de cima, respirando pesado, sem demonstrar nenhum sinal imediato de arrependimento, parecendo um gigante cruel diante da minha fragilidade no chão. Ele ajeitou o paletó com uma calma psicótica, como se tivesse apenas espantado uma mosca, e disse com a voz baixa e ameaçadora: "Nunca mais me faça passar vergonha." Aquela frase foi a sentença que decretou o fim da minha liberdade. Eu percebi ali, prostrada aos pés dele, que eu não era a rainha do castelo, mas sim uma prisioneira de luxo que devia obediência absoluta ao seu carcereiro. O medo, um medo gelado e visceral, tomou o lugar da paixão, e eu me encolhi, sentindo as lágrimas quentes escorrerem sobre a pele ardida do meu rosto. Ele deu as costas e caminhou para o escritório, batendo a porta com violência, deixando-me sozinha na sala ampla que agora parecia um cenário de filme de terror. Eu fiquei ali no chão por um longo tempo, tremendo, abraçando meus próprios joelhos, com
com a mente em turbilhão tentando processar o que tinha acontecido. A imagem de Marcos veio à minha cabeça como um flash doloroso. Lembrei das nossas discussões por falta de dinheiro. Lembrei do cansaço. Mas nunca, em 5 anos, ele tinha levantado a voz para me humilhar, muito menos a mão para me ferir. A comparação foi inevitável e devastadora. Eu tinha trocado um homem que me tratava como uma flor rara por um homem que me tratava como um objeto defeituoso. Levantei-me com dificuldade, sentindo as pernas fracas, e fui até o espelho do lavabo social para ver o estrago, torcendo para que fosse apenas um pesadelo. A marca vermelha dos dedos dele estava estampada na minha bochecha pálida, uma tatuagem de vergonha que contrastava com a maquiagem perfeita e os brincos de diamante. Eu toquei a ferida com a ponta dos dedos, sentindo a dor física se misturar com a dor moral, e senti uma náusea profunda, uma vontade de vomitar toda a ilusão que eu tinha engolido nos últimos meses. Aquele tapa não tinha apenas machucado a minha pele, ele tinha quebrado o encanto, trincado a vitrine da minha vida perfeita e deixado o ar frio da realidade entrar. Corri para o quarto de hóspedes, tranquei a porta e me joguei na cama, chorando abafado no travesseiro para que ele não me ouvisse, com medo de que o choro o irritasse de novo. Eu me sentia a pessoa mais estúpida do mundo, uma idiota que se deslumbrou com o brilho do ouro e não viu que era apenas latão polido. A culpa começou a me corroer, não a culpa por ter traído o Marcos, mas a culpa por ter traído a mim mesma, por ter me colocado naquela situação vulnerável por pura ganância. Eu olhava para as roupas de grife no armário daquele quarto e elas pareciam fantasias ridículas, trapos caros que não serviam para proteger meu corpo da violência de um homem descontrolado. A noite caiu e a casa mergulhou em um silêncio hostil, onde cada estalo da madeira ou barulho do vento na janela me fazia pular de susto. Eu não saí do quarto para jantar, e Ricardo também não veio me procurar, o que aumentou a minha angústia, pois eu não sabia o que esperar do dia seguinte. Será que ele pediria desculpas? Será que fingiria que nada aconteceu? Ou será que aquilo era o novo normal? A incerteza era uma tortura psicológica, e eu passei a noite em claro, vigiando a maçaneta da porta, pronta para me defender caso ele tentasse entrar. A segurança que eu sentia naquele apartamento blindado tinha desaparecido, transformando o local no lugar mais perigoso do mundo para mim. Pela manhã, ouvi os passos dele no corredor, passos firmes e decididos, e meu estômago se contraiu em um nó apertado de pavor. Ele bateu na porta, não com força, mas com autoridade, e disse que eu saísse porque precisávamos conversar. Eu lavei o rosto, tentei disfarçar o inchaço dos olhos e a marca vermelha com base e pó compacto, criando uma nova máscara para esconder a minha dor. Quando abri a porta, ele estava lá, impecável como sempre, segurando uma caixa pequena de veludo preto, com uma expressão indecifrável no rosto que misturava arrogância e uma tentativa torta de reconciliação. Ele me estendeu a caixa sem dizer desculpe, abrindo-a para revelar uma pulseira de ouro branco cravejada de safiras, uma peça que custava mais do que a casa onde eu morei a vida toda. Ricardo disse que aquilo era para eu esquecer o mal-entendido de ontem, tratando a agressão como um pequeno deslize, um erro administrativo que podia ser corrigido com dinheiro. Ele colocou a pulseira no meu pulso, apertando o fecho com frieza, e eu senti o peso daquela joia como se fosse uma algema de luxo, prendendo-me definitivamente a ele e ao ciclo de violência que estava apenas começando. Eu não tive coragem de recusar, não tive coragem de gritar. Eu apenas agradeci com a voz sumida, aceitando o suborno emocional. Naquele momento, eu vendi o resto da minha dignidade por uma pulseira de safiras, aceitando a regra implícita do nosso relacionamento. Eu podia ser rica e viver no luxo, desde que aceitasse ser o saco de pancadas das frustrações dele. Eu olhei para o meu pulso brilhante e senti nojo. Senti que cada pedra preciosa ali representava uma lágrima que eu ainda ia chorar. A primeira cicatriz não foi na pele, foi na alma. E eu sabia, com uma certeza apavorante, que aquela não seria a última vez, e que o preço do meu sonho dourado seria cobrado com juros de sangue e medo. A partir daquele primeiro tapa, a minha vida na cobertura se transformou em um campo minado onde eu caminhava com medo de explodir a qualquer passo em falso. O homem encantador que me seduziu na loja desapareceu, dando lugar a um tirano imprevisível que alternava momentos de paixão avassaladora com ataques de fúria cega. Eu nunca sabia qual Ricardo encontraria ao acordar,
o amante generoso que me trazia café na cama ou o carrasco que gritava porque a torrada estava fria. Essa instabilidade era uma tortura psicológica refinada, pois me mantinha em um estado de alerta constante, com os nervos à flor da pele, tentando adivinhar o humor dele para sobreviver ao dia. Eu me tornei uma especialista em ler microexpressões, em interpretar o silêncio e em medir o tom de voz dele, transformando a minha existência em uma eterna estratégia de defesa. A violência física escalou de uma forma assustadora e rápida, deixando de ser um evento isolado, para se tornar uma linguagem cruel de domínio e posse sobre o meu corpo. Não eram apenas tapas, eram apertões fortes nos braços que deixavam marcas roxas em forma de dedos, empurrões contra as paredes de vidro e puxões de cabelo que me faziam chorar de dor e humilhação. Ele parecia sentir prazer em ver o medo nos meus olhos, em saber que ele tinha o poder absoluto de me machucar e depois me consolar, criando um ciclo doentio de dependência. Ele dizia que fazia aquilo porque me amava demais, porque tinha ciúmes, porque eu o provocava, transferindo a culpa da agressão dele para o meu comportamento. E eu, quebrada, começava a acreditar. Eu olhava para os hematomas no espelho e tentava encontrar motivos para justificar, dizendo a mim mesma que ele estava estressado com os negócios, mentindo para o meu próprio reflexo. Para cada agressão, havia um presente caro, como se ele pudesse comprar o meu perdão e apagar a memória da dor com bens materiais. O meu closet se encheu de bolsas de grife, sapatos importados e joias deslumbrantes, mas cada um desses itens carregava o peso de uma humilhação específica, como troféus macabros de uma guerra doméstica. Eu olhava para uma bolsa Chanel e lembrava do soco na costela, olhava para um colar de diamantes e lembrava da noite em que ele me trancou no quarto sem comida. Aqueles objetos de desejo, que antes eram o meu sonho de consumo, viraram símbolos do meu calvário, lembretes constantes de que o meu corpo estava sendo alugado por um preço muito alto. Eu usava as roupas que ele comprava não por vaidade, mas como uma armadura para esconder as marcas, cobrindo a pele ferida com seda e cachemira. A violência verbal era tão destrutiva quanto a física, corroendo o pouco que restava da minha autoestima e me fazendo duvidar da minha sanidade e do meu valor como ser humano. Ricardo repetia diariamente que eu era burra, que eu não tinha classe, que eu era apenas uma aproveitadora que ele tirou da sarjeta e limpou. Ele dizia que ninguém mais me aceitaria, que eu estava velha, gasta e suja, e que eu devia agradecer de joelhos por ele ainda me querer em sua cama. Essas palavras entravam na minha mente como pregos, fixando a ideia de que eu não tinha saída, de que eu merecia aquele tratamento porque, no fundo, eu não valia nada. Eu comecei a acreditar que ele era a minha única opção, o único homem capaz de tolerar a minha existência insignificante. Aprendi a arte da maquiagem corretiva como uma questão de sobrevivência, passando camadas grossas de base e corretivo para esconder o roxo de um olho ou o vermelho de uma bofetada. Eu me tornei uma mestra em disfarces, usando gola alta mesmo nos dias mais quentes e óculos escuros gigantes sempre que precisava sair de casa, o que, felizmente, é comum no clima cinza de Curitiba. Quando encontrávamos conhecidos dele em eventos sociais, eu sorria o meu melhor sorriso falso, enquanto ele segurava minha cintura com uma força que só eu sabia que era uma ameaça. As pessoas olhavam para nós e viam um casal perfeito e rico, sem imaginar que por baixo daquela fachada de glamour existia uma mulher tremendo de pavor. O silêncio era o meu grito de socorro que ninguém ouvia, abafado pelo dinheiro e pela aparência de felicidade. Ricardo começou a controlar cada aspecto da minha vida com uma obsessão doentia, tratando-me literalmente como uma propriedade privada que não tinha direito à vontade própria. Ele confiscou meu celular, dizendo que eu não precisava falar com ninguém, e me deu um aparelho novo onde ele monitorava todas as ligações e mensagens em tempo real. Eu não podia sair do apartamento sem a permissão dele, e quando saía, o motorista tinha ordens estritas de relatar cada passo meu, cada loja que eu entrava, cada pessoa com quem eu falava. Eu vivia em uma gaiola de ouro no alto de um prédio de luxo, olhando a cidade lá embaixo como um pássaro que esqueceu como voar. A solidão era devastadora, pois eu não tinha amigos, não tinha família por perto e tinha cortado os laços com a única pessoa que realmente me amou. Em uma noite fria de sábado,
A loucura dele atingiu um novo patamar quando eu cometi o erro de discordar da cor de um vestido que ele escolheu para eu usar em um jantar. Ricardo surtou, rasgou o vestido com as próprias mãos e me jogou no chão do closet, gritando que eu não tinha o direito de opinar, que eu era apenas um manequim vivo para ele vestir. Ele me chutou, não com força total, mas com desprezo, como se chuta um cachorro sarnento que está atrapalhando o caminho, e me deixou ali, encolhida entre os sapatos de sola vermelha. Eu fiquei deitada no carpete felpudo, soluçando baixinho, sentindo o frio da humilhação congelar os meus ossos, percebendo que eu tinha me tornado um objeto inanimado nas mãos dele. A dor física era aguda, mas a dor de saber que eu tinha me colocado naquela situação era infinitamente pior. Depois desses episódios, ele costumava sair e me deixar trancada por horas, às vezes até o dia seguinte, sem chave, sem telefone e sem contato com o mundo exterior. Nessas horas de isolamento forçado, a imagem do Marcos vinha me assombrar com uma nitidez dolorosa, como um fantasma de uma vida que eu assassinei. Eu lembrava de como Marcos cuidava de mim quando eu ficava gripada, fazendo chá e sopa, de como ele respeitava o meu corpo e nunca, jamais, me tocou sem carinho. A comparação entre as mãos brutas de Ricardo e as mãos gentis de Marcos era uma tortura que eu me impunha, um castigo mental por ter sido tão cega e ingrata. Eu troquei a segurança de um abraço protetor pelo perigo de um abraço que sufoca e esmaga. A minha saúde começou a deteriorar visivelmente. Eu perdi peso. Meu cabelo caiu devido ao estresse constante e olheiras profundas se instalaram permanentemente no meu rosto pálido. Eu parecia um espectro vagando pelos cômodos imensos da cobertura, uma sombra da mulher vibrante e ambiciosa que eu fui um dia. Ricardo, na sua distorção mental, dizia que eu estava ficando feia e desleixada, culpando-me até pela destruição que ele mesmo estava causando em mim. Ele ameaçava me trocar por uma modelo mais jovem, mais bonita, e eu, no meu estado de confusão mental, sentia pânico de ser abandonada, pânico de perder o meu algoz. É difícil explicar a lógica de uma vítima, mas o medo do desconhecido lá fora parecia maior do que o terror conhecido lá dentro. Certa vez, tentei sugerir timidamente que queria visitar minha mãe no interior, apenas para respirar um pouco de ar puro e longe daquela atmosfera tóxica. Ricardo riu na minha cara, uma risada seca e sem humor, e disse que eu não iria a lugar nenhum, que o meu lugar era ali, servindo a ele e enfeitando a casa dele. Ele trancou meu passaporte e meus documentos no cofre do escritório, cuja senha só ele sabia, selando efetivamente o meu destino como prisioneira. Eu me senti sufocar, senti o ar faltar nos pulmões, percebendo que as paredes de vidro da cobertura não eram janelas para o mundo, mas sim as grades transparentes da minha cela. Eu não era mais a Luísa, eu era apenas a mulher do Ricardo, um acessório caro sem identidade e sem liberdade. A esperança começou a morrer dentro de mim, dando lugar a uma resignação apática, uma aceitação silenciosa de que aquela seria a minha vida até o dia em que ele cansasse de mim ou me matasse. Eu passava os dias sentada na varanda, enrolada em mantas de cachemira, olhando a chuva cair sobre Curitiba e invejando as pessoas que andavam na rua lá embaixo, livres, mesmo que estivessem se molhando. Eu invejava a liberdade de pegar um ônibus, a liberdade de comer um pastel na feira, a liberdade de ser dona do próprio nariz, coisas que eu desprezei com tanta arrogância. O dinheiro, que eu achava que era a solução para todos os meus problemas, tinha se revelado a raiz de toda a minha desgraça, comprando a minha sentença de morte em vida. Mas foi numa noite de tempestade forte, quando os trovões faziam os vidros tremerem, que o medo da morte superou o medo da solidão e acendeu uma faísca de sobrevivência no meu peito. Ricardo chegou bêbado e violento, com um olhar assassino que eu nunca tinha visto, e pela primeira vez eu senti que ele não ia parar, que ele ia cruzar a linha final. Eu me tranquei no banheiro de mármore, tremendo incontrolavelmente, enquanto ele esmurrava a porta gritando que ia me ensinar uma lição definitiva. Ali, sentada no chão frio, abraçada aos meus joelhos, eu entendi que se eu não fizesse alguma coisa, eu não sairia daquele apartamento viva, e que a minha história terminaria como uma manchete triste de jornal policial. A tempestade passou, mas o ar dentro da cobertura permaneceu carregado com uma eletricidade estática que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem constantemente.
Viver com Ricardo tornou-se uma dança macabra em um campo minado, onde eu precisava calcular milimetricamente cada passo, cada respiração e cada olhar para não detonar a bomba do humor instável dele. A sala de estar, com seus móveis de design italiano e obras de arte abstratas, deixou de ser um símbolo de status para se transformar na sala de espera do meu julgamento diário. Eu passava horas sentada no sofá de couro branco, imóvel como uma estátua, com medo de fazer qualquer ruído que pudesse atrair a atenção dele, aprendendo a arte dolorosa de ficar invisível dentro da minha própria casa. O silêncio naquele apartamento era ensurdecedor, muito diferente do silêncio de paz que eu tinha com Marcos. Era um silêncio predatório, o silêncio de um animal observando sua presa antes do ataque. O inverno em Curitiba chegou com força total, trazendo dias curtos e noites longas que pareciam intermináveis naquela prisão de vidro e concreto. Eu olhava pela janela panorâmica a neblina cobrindo a cidade, transformando os prédios vizinhos em fantasmas cinzentos, e sentia uma inveja profunda da liberdade daquela névoa que podia ir e vir sem pedir permissão. O sistema de aquecimento central mantinha a temperatura do apartamento sempre agradável, mas eu sentia um frio interno que nenhum termostato podia resolver. Um frio que vinha da alma e congelava meus ossos. Eu me enrolava em mantas caras, tremendo não de baixa temperatura, mas de pavor, enquanto Ricardo andava pela casa como um rei louco, ignorando minha presença ou me fulminando com olhares de desprezo. A saudade da minha vida antiga começou a me torturar com detalhes sensoriais que eu nem sabia que tinha guardado na memória. De repente, o cheiro de café passado na cafeteira velha de alumínio do Marcos parecia a fragrância mais sofisticada do mundo, muito melhor do que o aroma artificial das cápsulas importadas que Ricardo bebia. Eu fechava os olhos e quase podia ouvir o som da televisão ligada no volume baixo, a respiração tranquila do Marcos no sofá e o barulho da chuva no telhado simples. Uma sinfonia de normalidade que eu tinha jogado fora. Aquela rotina que eu chamava de tédio agora se revelava como sendo paz, e eu chorava silenciosamente ao perceber que a felicidade estava naquelas pequenas coisas que eu, na minha cegueira ambiciosa, considerei lixo. Ricardo começou a exercer um controle sádico sobre a minha alimentação, criticando o que eu comia, dizendo que eu estava engordando ou que não sabia me portar à mesa como uma dama da sociedade. Ele monitorava meu prato durante o jantar, fazendo comentários ácidos sobre a quantidade de garfadas que eu dava, transformando o ato de nutrir o corpo em uma sessão de humilhação pública. Eu perdi o apetite, meu estômago se fechou em um nó permanente de ansiedade, e as roupas de grife começaram a ficar largas no meu corpo cada vez mais magro e frágil. Eu me sentia murchar dia após dia, como uma planta exótica que foi arrancada de sua terra simples e colocada em um vaso de ouro sem água, morrendo de sede cercada de luxo. Certa noite, enquanto ele viajava a negócios, um dos raros momentos de alívio em que eu podia respirar sem medo, encontrei uma nota fiscal antiga de supermercado no bolso de um casaco que eu não usava há meses. Era uma compra simples que fiz com Marcos. Pão, leite, sabonete e um chocolate barato que ele gostava. O valor total era irrisório, menos do que Ricardo gastava em uma taça de vinho. Segurei aquele pedaço de papel amassado como se fosse uma relíquia sagrada, lendo cada item e lembrando da alegria genuína que tínhamos ao conseguir fechar as contas do mês. Aquele papelzinho amarelo era a prova física de que eu já fui livre, de que eu já fui amada por quem eu era e não pelo que eu aparentava ser. E a dor dessa constatação foi cortante. A minha imagem no espelho se tornou a de uma estranha. Eu via uma mulher muito bem vestida, com joias deslumbrantes e maquiagem impecável, mas com os olhos mortos, sem brilho, sem vida. Eu parecia uma boneca de porcelana trincada, colocada na prateleira para enfeite, sem alma e sem voz, existindo apenas para satisfazer o ego do colecionador. Ricardo me moldou a sua imagem e semelhança, apagou a Luísa vibrante e criou essa versão apática e submissa, e o pior de tudo é que eu permiti que ele fizesse isso. A culpa era um peso constante nos meus ombros, sussurrando no meu ouvido que eu procurei por aquilo, que eu entrei na cova dos leões por vontade própria e agora estava sendo devorada. O isolamento era tão absoluto que eu comecei a conversar sozinha, sussurrando pelos cantos da casa para ouvir o som da minha própria voz e ter certeza de que eu ainda existia. Eu imaginava diálogos com o Marcos, pedia perdão para as paredes,
Contava para os móveis o quanto eu estava arrependida, numa tentativa desesperada de manter a minha sanidade intacta. Às vezes, eu achava ouvir a voz dele me chamando de meu amor, e meu coração disparava de esperança, apenas para ser esmagado pela realidade fria e silenciosa da cobertura vazia. Eu estava vivendo em um pesadelo acordada, assombrada pelos fantasmas das minhas escolhas erradas, cercada por fantasmas de vidro e metal. Numa tarde de domingo, Ricardo decidiu que faríamos um jantar para os sócios dele na cobertura, e eu fui obrigada a desempenhar o papel de anfitriã perfeita, sorrindo e servindo canapés como se nada estivesse errado. Eu ouvia as conversas fúteis sobre iates, cavalos e viagens para a Europa, sentindo uma náusea crescente, uma vontade incontrolável de gritar e quebrar tudo, de mostrar a verdade feia por trás daquela encenação bonita. Um dos convidados elogiou a minha pulseira de safiras, a mesma que ganhei após a primeira agressão, e disse que Ricardo era um homem generoso. Eu tive que morder a língua para não dizer que aquela pulseira custou a minha dignidade e o meu sangue, sorrindo um sorriso morto enquanto meu pulso queimava sob o peso da joia maldita. Quando os convidados foram embora, Ricardo me elogiou de uma forma que me fez sentir suja, dizendo que eu me comportei bem, como se eu fosse um cachorro adestrado que não fez sujeira no tapete. Ele me deu um beijo frio na testa e foi dormir, satisfeito com a sua propriedade, enquanto eu fiquei na sala recolhendo as taças de cristal, sentindo uma exaustão profunda que ia até a alma. Eu olhei para a bagunça chique da festa e senti um ódio súbito daquela vida, um ódio que começou a queimar o medo, transformando a paralisia em uma urgência de ação. Eu não podia mais viver daquele jeito, sendo uma sombra decorativa na vida de um monstro. Eu precisava resgatar o que restava de mim antes que eu desaparecesse completamente. A solidão me ensinou a observar, e eu comecei a notar os padrões dele, os horários, os momentos de distração, procurando uma brecha na segurança impenetrável que ele montou ao meu redor. Eu sabia que a porta da frente tinha uma fechadura eletrônica complexa, que o elevador exigia senha e que havia câmeras nos corredores, mas a vontade de fugir começou a ser maior do que o medo de ser pega. Eu passava as noites em claro planejando rotas de fuga, desenhando mapas mentais, calculando o tempo que eu teria entre a saída dele e a chegada do motorista. A minha mente, antes ocupada com futilidades e luxo, agora estava focada em uma única missão: sobrevivência. A lembrança do Marcos se tornou meu combustível. Eu não queria voltar para ele achando que ele me aceitaria de volta. Eu não tinha essa pretensão arrogante, mas eu queria voltar para o mundo dele, para a realidade honesta onde as pessoas se respeitam. Eu queria sentir o cheiro de chuva na terra, queria andar de ônibus, queria ter a liberdade de ser pobre e feliz novamente, longe daquela gaiola dourada que sugava minha vida. A riqueza de Ricardo era estéril, fria e solitária, enquanto a pobreza de Marcos era fértil, quente e cheia de amor. E eu daria tudo o que tinha no corpo para fazer essa troca destrocada mais uma vez. O monstro na sala de estar não era apenas o Ricardo, era a minha própria ambição materializada, me encarando todos os dias e me lembrando do erro fatal que cometi. Mas naquela noite, enquanto eu lavava o rosto e via as olheiras profundas no espelho, fiz uma promessa silenciosa para a mulher quebrada no reflexo. Eu não morreria ali. Eu sairia daquele lugar, nem que fosse com a roupa do corpo, nem que fosse rastejando, mas eu não deixaria que aquele apartamento fosse o meu túmulo de luxo. A contagem regressiva para a minha liberdade, ou para o meu fim, tinha começado. A oportunidade que eu tanto rezava para acontecer surgiu numa noite de sexta-feira, não como um milagre divino, mas como fruto do vício e da arrogância de Ricardo. Ele chegou em casa muito mais tarde do que o habitual, tropecando nos próprios pés, com o cheiro forte de uísque exalando pelos poros e a gravata de seda desamarrada no pescoço. Ele estava eufórico e agressivo, comemorando algum negócio escuso que tinha dado certo, e jogou o paletó no chão da sala, seguido pela carteira e pelo molho de chaves que continha o cartão magnético de acesso ao elevador. Eu estava encolhida no sofá, fingindo ler um livro para não chamar atenção, mas meus olhos fixaram naquele molho de chaves como se fosse a chave do paraíso caída no tapete persa. Ricardo mal olhou para mim, resmungou algo ininteligível sobre eu ser uma estátua inútil e cambaleou em direção à suíte principal, batendo a porta com força. Meu coração disparou no peito com uma violência que chegava a doer,
bombeando adrenalina pura para as minhas veias congeladas pelo medo. Eu esperei, contando os segundos mentalmente, ouvindo os ruídos dele no quarto, o som da água do chuveiro ligando, e depois, o silêncio pesado que indicava que ele tinha desmaiado na cama ou estava no banho. Eu sabia que aquela era a minha única chance. Uma janela de oportunidade estreita que poderia se fechar a qualquer momento se ele acordasse ou se decidisse sair do quarto. Levantei-me do sofá com as pernas trêmulas, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, e caminhei na ponta dos pés em direção às chaves, com o terror de que o chão rangesse e denunciasse a minha intenção. Quando meus dedos tocaram o metal frio das chaves, senti um choque elétrico percorrer meu corpo, a materialização da possibilidade real de liberdade. Eu olhei para a porta da suíte fechada, esperando que ele saísse gritando a qualquer segundo, mas o silêncio permaneceu, quebrado apenas pelo som abafado da chuva lá fora. Eu não pensei em fazer malas, não pensei em pegar roupas, joias ou dinheiro. Eu sabia que qualquer segundo gasto arrumando coisas poderia ser fatal. Eu olhei para as bolsas de grife nas prateleiras, para os vestidos de alta costura, e senti um nojo profundo, uma vontade de deixar tudo aquilo para trás como a pele morta de uma cobra. Eu sairia apenas com a roupa do corpo, uma calça jeans e uma blusa de lã fina, levando comigo apenas a minha vida miserável e o resto da minha dignidade. Caminhei até a porta de entrada da cobertura, segurando as chaves com tanta força que o metal cortava a palma da minha mão, e respirei fundo para controlar o pânico. Aproximei o cartão magnético do leitor na parede, rezando para que funcionasse, para que ele não tivesse mudado a senha ou bloqueado meu acesso. A luzinha do painel piscou de vermelho para verde, e o som suave da trava se abrindo soou para mim como um tiro de canhão no silêncio da noite. Eu girei a maçaneta devagar, suando frio, e abri a porta pesada, saindo para o hall do elevador privativo, sentindo o ar do corredor que parecia mais leve do que o ar viciado de dentro do apartamento. Chamei o elevador, e os segundos de espera pareceram horas. Uma tortura psicológica onde eu imaginava Ricardo abrindo a porta da cobertura e me puxando de volta pelos cabelos. Eu olhava para o visor digital, vendo os números descerem lentamente, e a cada andar que passava, minha ansiedade aumentava, transformando-se em um terror físico de ser capturada. Quando as portas de aço escovado finalmente se abriram, eu entrei quase pulando. Apertei o botão do térreo repetidamente, como se isso fizesse a máquina descer mais rápido. Encostei-me na parede espelhada do elevador, vendo meu reflexo pálido e assustado. Uma mulher fugitiva que não tinha para onde ir, mas que precisava desesperadamente sair dali. A descida foi vertiginosa, meu estômago embrulhou e eu tive que segurar o corrimão para não cair, sentindo a gravidade me puxando de volta para a terra, para o chão, para a realidade. O elevador parou no térreo com um solavanco suave, e as portas se abriram para o saguão luxuoso do prédio, onde o porteiro noturno, um senhor que eu mal conhecia, estava sentado atrás do balcão de mármore. Ele levantou os olhos, surpreso em me ver saindo sozinha àquela hora, sem o Ricardo, sem motorista e sem malas. Eu gelei, com medo de que ele tivesse ordens para me barrar, medo de que ele interfonasse para a cobertura perguntando se eu podia sair. Eu forcei um passo firme, tentando manter uma postura de normalidade que eu não sentia, e caminhei em direção à porta de vidro da saída, rezando para que ele não me dirigisse a palavra. O porteiro me cumprimentou com um boa noite, senhora, e eu apenas acenei com a cabeça, incapaz de emitir qualquer som, com a garganta fechada pelo pavor. Ele apertou o botão que destravava o portão de pedestres, e eu ouvi o clique libertador, o som mais bonito que eu tinha ouvido em meses. Eu empurrei o portão pesado de ferro e dei o primeiro passo na calçada, sentindo o vento gelado da rua bater no meu rosto como um tapa de realidade, um tapa bem-vindo que me acordou do pesadelo. Assim que o portão se fechou atrás de mim, eu comecei a correr, não uma corrida atlética, mas uma fuga desajeitada e desesperada, escorregando na calçada molhada. A chuva fria de Curitiba encharcou minha roupa em segundos, colando o tecido na pele e misturando-se com as lágrimas quentes que começaram a jorrar dos meus olhos. Eu corria sem destino, sem direção, apenas querendo colocar a maior distância possível entre mim e aquele prédio maldito que se erguia contra o céu noturno como uma torre de terror. Eu olhava para trás a cada esquina, esperando ver o carro prateado de Ricardo dobrando a rua, esperando ouvir os gritos dele,
mas só havia o barulho da chuva e dos carros ocasionais passando na avenida. Meus pés doíam dentro dos sapatos finos que não foram feitos para correr no asfalto, mas eu ignorava a dor, impulsionada pelo instinto de sobrevivência mais primitivo. Eu atravessei ruas sem olhar o sinal, quase sendo atropelada por um táxi que buzinou e xingou. Mas eu não parei. Eu não podia parar. Eu me sentia uma criminosa em fuga, mas o meu único crime tinha sido a ambição cega, e a minha pena eu já estava cumprindo na própria pele. A cidade, que antes eu via do alto como um tapete de luzes, agora era um labirinto frio e hostil, cheio de sombras e perigos. Mas ainda assim, era melhor do que a segurança mortal da cobertura. Depois de correr por o que pareceram quilômetros, minhas pernas falharam e eu parei em um ponto de ônibus deserto, ofegante, com o peito queimando e o coração batendo na garganta. Sentei no banco de concreto gelado, tremendo de frio e de choque, e olhei para as minhas mãos vazias, sem bolsa, sem celular, sem dinheiro, sem nada. Eu era uma indigente vestida de grife, uma mulher que tinha tudo e agora não tinha absolutamente nada, nem mesmo a certeza de onde dormiria aquela noite. A ironia da minha situação me atingiu com força. Eu fugi da pobreza para o luxo, e agora fugia do luxo para a miséria, completando o ciclo da minha desgraça. Um grupo de jovens passou rindo do outro lado da rua, voltando de alguma festa, e a felicidade alheia me pareceu algo de outro planeta, algo inatingível para alguém manchada como eu. Eu me encolhi, abraçando o próprio corpo para tentar conservar algum calor, sentindo a água gelada escorrer pelo meu cabelo e entrar pelo colarinho. Eu estava livre, finalmente livre das agressões, dos gritos e do controle, mas a liberdade tinha um gosto amargo de solidão e desamparo. Eu não sabia o que fazer, não sabia para quem ligar, se eu tivesse um telefone, e a única imagem que vinha à minha mente, como um farol na tempestade, era o rosto bondoso do Marcos. Mas como eu poderia procurá-lo? Como eu poderia ter a audácia de aparecer na porta dele, suja, molhada e destruída, depois de tudo o que eu fiz? A vergonha era um muro alto demais para escalar, mas o frio e o medo eram incentivos poderosos. Eu sabia que não podia ficar ali na rua, exposta, vulnerável, esperando que o Ricardo me achasse. Eu precisava me mover, precisava encontrar um refúgio, e no fundo do meu coração despedaçado, eu sabia que só existia um lugar no mundo onde eu poderia, talvez, encontrar um pingo de misericórdia, mesmo que eu não merecesse. Levantei-me do banco, ainda tremendo, e comecei a caminhar na direção da Zona Sul, na direção do passado que eu tentei apagar, iniciando a minha peregrinação dolorosa de volta para casa. A caminhada daquela noite foi a mais longa e dolorosa da minha vida, uma peregrinação solitária através de uma cidade que parecia dormir indiferente ao meu desespero. Eu não tinha dinheiro para um táxi, nem mesmo para o ônibus. Então minhas pernas se tornaram meu único meio de transporte, movidas por um medo instintivo de ser encontrada. A chuva fina não dava trégua, transformando o asfalto em um espelho negro e escorregadio, e meus sapatos de grife, feitos para desfilar em tapetes, logo se tornaram instrumentos de tortura. A cada passo, o couro apertado machucava meus pés, criando bolhas que estouravam e ardiam, uma dor física aguda que competia com a dor na minha alma. Eu arranquei os sapatos em um acesso de raiva e continuei descalça, sentindo a calçada gelada e áspera cortar a sola dos meus pés, uma penitência física que eu sentia que merecia. A madrugada avançava lenta e silenciosa, e as ruas desertas de Curitiba pareciam cenários de um filme pós-apocalíptico, onde eu era a única sobrevivente. Eu caminhava pelas avenidas largas, encolhida dentro da minha blusa de lã encharcada, tremendo de frio até os dentes baterem, com os braços cruzados sobre o peito numa tentativa inútil de me aquecer. Carros de polícia passavam ocasionalmente, e eu me escondia nas sombras dos prédios, com medo de ser parada, com medo de ter que explicar quem eu era e por que estava vagando naquelas condições. Eu me sentia uma fugitiva, uma pária social que não pertencia mais a lugar nenhum, nem ao mundo dos ricos que eu tinha acabado de abandonar, nem ao mundo dos trabalhadores que ainda dormiam. Conforme eu me afastava do centro e entrava nos bairros residenciais, a paisagem começava a mudar, ficando menos vertical e mais horizontal, com casas simples e pequenos comércios fechados. O cheiro do ar mudou, perdendo aquele aroma asséptico de poluição e concreto e ganhando notas de terra molhada, de mato
e de escapamento de caminhão, o cheiro da periferia onde eu cresci. Aquele odor, que antes eu desprezava e associava ao fracasso, agora me trazia uma onda de nostalgia dolorosa, lembrando-me de uma época em que a vida era difícil, mas honesta e segura. Eu via as luzes das varandas acesas, imaginava as famílias dormindo lá dentro, protegidas, e chorava silenciosamente pela proteção que eu joguei fora. O cansaço começou a pesar como chumbo nas minhas costas. Minhas pernas falhavam e eu tive que parar várias vezes, sentando no meio-fio molhado para recuperar o fôlego. Em uma dessas paradas, em frente a uma padaria que começava a abrir suas portas com o cheiro de pão quente invadindo a rua, senti uma fome avassaladora, uma fome que doía no estômago. Eu olhei para dentro através da grade, vendo o padeiro tirar a primeira fornada, e tive vontade de pedir, de implorar por um pedaço de pão, mas a vergonha me paralisou. Eu, que horas antes comia em pratos de porcelana importada, agora não tinha uma moeda para matar a fome, e essa constatação foi o fundo do poço da minha dignidade. Levantei-me e continuei andando, engolindo a saliva e o orgulho, alimentando-me apenas da esperança de chegar ao meu destino. O sol começou a nascer timidamente por trás das nuvens cinzentas, iluminando a minha miséria e revelando o estado deplorável em que eu me encontrava. Minhas roupas estavam sujas de lama, meu cabelo embaraçado e colado no rosto, e meus pés estavam feridos e inchados, deixando pegadas de sangue e sujeira por onde eu passava. As pessoas começavam a sair para trabalhar, aglomerando-se nos pontos de ônibus, e eu desviava o olhar, incapaz de encarar a normalidade delas, sentindo-me um monstro exposto à luz do dia. Eu via mulheres com uniformes de trabalho, com marmitas nas mãos, rindo e conversando, e sentia uma inveja cortante daquela rotina simples que eu tanto critiquei. Elas tinham para onde ir, tinham um propósito, tinham dignidade. Eu era apenas um fantasma vagando em busca de perdão. A caminhada durou horas intermináveis, atravessando a cidade de ponta a ponta, até que finalmente reconheci as ruas do nosso antigo bairro, com seus buracos conhecidos e as árvores que Marcos gostava de podar. Cada esquina trazia uma memória. A praça onde tomávamos sorvete no domingo, o mercado onde fazíamos compras contando as moedas, a farmácia onde ele comprava remédio para minha cólica. O passado estava vivo ali, pulsando em cada tijolo, e eu caminhava como uma intrusa no meu próprio museu de memórias. O medo de não encontrá-lo, de ele ter se mudado, de ele ter ido embora para esquecer de mim, começou a crescer no meu peito, apertando meu coração com garras geladas. Quando virei a esquina da nossa rua, parei bruscamente, sem ar, apoiando-me no muro de uma casa vizinha para não cair. A nossa casa estava lá, exatamente como eu a deixei, pequena, simples, com a pintura descascada e o telhado precisando de reparos. Mas para os meus olhos cansados, ela parecia o palácio mais lindo do mundo. Havia uma luz acesa na cozinha e a fumaça saindo pela chaminé improvisada, sinal de que havia vida lá dentro, de que Marcos estava lá. Senti uma onda de alívio tão forte que minhas pernas cederam e eu caí de joelhos na calçada, chorando convulsivamente, um choro de exaustão e de gratidão por ele ainda estar ali. Mas junto com o alívio, veio o terror do confronto. Como eu poderia bater naquela porta? O que eu diria? Oi, desculpe por ter destruído sua vida. Posso entrar? A audácia do meu retorno me atingiu, e eu me senti suja demais para pisar naquele solo sagrado que era o lar dele. Eu fiquei ali, agachada atrás de um carro estacionado, observando a casa como uma criminosa, esperando ver algum movimento, esperando ter coragem. Eu vi a porta da frente se abrir, e Marcos saiu para a varanda, segurando uma xícara de café, vestindo o macacão de trabalho que eu tanto odiava e que agora parecia a vestimenta de um herói. Ele parecia mais velho, mais magro, com os ombros curvados como se carregasse um peso invisível, e ver as marcas que o meu abandono deixou nele foi a maior dor que senti naquela noite. Ele olhou para a rua, para o céu nublado, respirando fundo o ar da manhã, e eu tive vontade de gritar o nome dele, mas minha voz morreu na garganta. Eu não tinha o direito de perturbar a paz que ele estava tentando reconstruir. Não tinha o direito de trazer o meu caos de volta para a vida dele. A dúvida me consumiu. Será que eu devia dar meia volta e sumir no mundo? Será que ele me aceitaria ou me expulsaria com o mesmo desprezo que eu usei contra ele? Fiquei observando-o terminar o café, cada gesto dele familiar e doloroso,
até que ele entrou e fechou a porta, preparando-se para mais um dia de trabalho honesto. Eu sabia que ele sairia em breve para a oficina, e que aquele era um momento decisivo. Ou eu me apresentava agora, ou perderia a coragem para sempre. Levantei-me, limpei as lágrimas com as costas das mãos sujas, tentei ajeitar o cabelo imundo e respirei fundo, reunindo os cacos da minha coragem. Atravessei a rua cambaleando, sentindo cada pedra no meu pé descalço, e parei em frente ao portão de ferro enferrujado que um dia eu chamei de meu. A mão trêmula pairou sobre a campainha, hesitando, o dedo recusando-se a apertar o botão que anunciaria a minha chegada. Eu olhei para a janela da sala, vi a silhueta dele se movendo lá dentro, e o amor que eu sentia, aquele amor que eu sufoquei com ganância, explodiu no meu peito com uma força avassaladora. Eu não estava ali pelo teto, nem pela comida. Eu estava ali porque descobri, da pior maneira possível, que ele era o homem da minha vida. Fechei os olhos, fiz uma prece muda pedindo misericórdia, e apertei a campainha, ouvindo o som estridente ecoar dentro da casa e dentro do meu destino. O som de passos se aproximando da porta fez meu coração parar por um segundo. A chave girou na fechadura, a maçaneta virou e a porta se abriu lentamente, revelando o rosto de Marcos. No primeiro momento, ele franziu a testa, sem entender quem era aquela mulher maltrapilha e suja parada no seu portão. Mas então, seus olhos se fixaram nos meus, e eu vi o reconhecimento brilhar neles, seguido por uma mistura devastadora de choque, incredulidade e uma dor antiga que voltou à tona. Eu abri a boca para falar, mas só consegui sussurrar um único nome, rouco e quebrado: Marcos. Ali, sob o céu cinza de Curitiba, separada dele por um portão de ferro e por um abismo de erros, eu aguardei a minha sentença. O silêncio entre nós era pesado, carregado com todas as palavras cruéis que eu disse na nossa despedida, e eu vi nos olhos dele não a raiva, mas algo pior, a distância. Eu tinha voltado para casa, mas a pergunta que pairava no ar úmido da manhã era se aquela casa ainda era o meu lar, ou se eu tinha me tornado apenas uma visita indesejada do passado. Marcos correu até o portão, não com a paixão de um amante que reencontra sua amada, mas com a pressa preocupada de alguém que vê um ser humano em perigo. Ele destravou o cadeado com os dedos trêmulos, e quando o portão de ferro se abriu, ele não me abraçou. Ele me segurou pelos ombros, olhando para o meu rosto machucado e para os meus pés sangrando com um misto de horror e pena. Ele perguntou o que tinham feito comigo, sua voz carregada de uma compaixão que doeu mais do que qualquer bofetada que Ricardo me deu, porque eu sabia que não merecia aquela gentileza. Eu desabei nos braços dele, sujando o macacão limpo de graxa com a minha lama e as minhas lágrimas, soluçando pedidos de perdão ininteligíveis que saíam do fundo da minha alma quebrada. Ele me amparou, sentindo o meu peso morto, e me conduziu para dentro de casa, para o calor daquele lar que eu desprezei e que agora parecia o único refúgio possível contra o frio do mundo. Entrar na sala foi como viajar no tempo. O cheiro de café fresco, a manta no sofá, o relógio tic-taqueando na parede. Tudo estava exatamente onde deveria estar, preservado em uma bolha de paz que eu tinha estourado. Marcos me sentou no sofá velho, aquele mesmo que eu achava desconfortável, e correu para buscar uma toalha e um copo de água, movendo-se com a agilidade de quem quer resolver um problema prático. Eu fiquei ali, tremendo, olhando para as fotos nossas que não estavam mais na estante. Ele as tinha tirado, sentindo o vazio da minha ausência naquela casa que continuou a funcionar sem mim. Quando ele voltou, secou meu rosto com a delicadeza de um enfermeiro cuidando de uma ferida, sem nenhuma intimidade romântica, apenas o cuidado básico de um homem bom diante da miséria alheia. Bebi a água com sofreguidão, sentindo o líquido descer pela garganta seca, e tentei começar a explicar. Tentei contar sobre o Ricardo, sobre as agressões, sobre o arrependimento que me consumia. Eu segurei a mão dele, aquela mão calejada e quente, e disse que o amava, que tinha cometido o maior erro da minha vida e que faria qualquer coisa para consertar, para voltar a ser a mulher dele. Marcos ouviu em silêncio, sentado na ponta da mesa de centro, com os olhos fixos nas minhas mãos sujas, sem me interromper, deixando que eu vomitasse toda a minha dor e a minha esperança. Mas eu via nos olhos dele uma barreira intransponível, uma parede de vidro blindado que ele tinha construído para se proteger dos estilhaços que eu deixei para trás. Quando terminei de falar,
Esperando que ele me puxasse para um abraço e dissesse que tudo ficaria bem, ele suspirou profundamente, um som cansado que parecia carregar o peso de séculos. Ele retirou suavemente a mão dele debaixo da minha, cortando o único contato físico que tínhamos, e olhou no fundo dos meus olhos com uma tristeza serena e devastadora. Ele disse que acreditava no meu arrependimento, que sentia muito pelo que eu tinha passado, mas que a mulher que ele amou tinha morrido no dia em que saiu por aquela porta com uma mala e desprezo nos lábios. Ele me explicou, com a voz embargada mas firme, que ele tinha chorado a minha morte por meses, tinha feito o luto e que não podia ressuscitar um amor que foi assassinado com tanta crueldade. Marcos disse que me perdoava como ser humano, que não guardava ódio porque o ódio é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra, mas que como marido, ele não existia mais. Ele falou sobre a confiança, comparando-a a um vaso de cristal que, uma vez quebrado, pode até ser colado, mas nunca mais segurará a água sem vazar, nunca mais será o mesmo. Ele disse que merecia alguém que o amasse pela simplicidade dele, não alguém que voltasse para ele apenas porque o mundo de luxo se revelou um pesadelo. Aquelas palavras foram a minha sentença final, a confirmação de que o paraíso perdido estava trancado para sempre e que eu tinha jogado a chave fora. Eu tentei argumentar, disse que podia mudar, que podia provar, mas ele balançou a cabeça negativamente, com uma certeza inabalável. Ele me contou, com todo o tato do mundo, que estava conhecendo outra pessoa, uma mulher simples que gostava dele exatamente como ele era, sem exigir que ele fosse um príncipe encantado rico. Aquilo foi o golpe de misericórdia. Saber que o lugar ao lado dele, aquele lugar quente na cama e na vida, já estava sendo ocupado por alguém que soube valorizar o que eu descartei. Eu senti o chão se abrir sob os meus pés, percebendo que a vida segue, que ninguém espera para sempre, e que o amor próprio dele tinha falado mais alto do que a dependência emocional. Marcos se levantou e disse que eu podia tomar um banho, comer alguma coisa e descansar um pouco, e que depois ele me ajudaria a ir para a casa da minha mãe no interior. Ele ofereceu ajuda financeira para a passagem, ofereceu carona até a rodoviária, ofereceu tudo, menos o coração dele. A bondade dele em me ajudar a ir embora doeu mais do que se ele tivesse me expulsado aos gritos, porque mostrava a superioridade moral dele, mostrava o tamanho do homem que eu perdi. Eu aceitei a oferta em silêncio, derrotada, entendendo que aquela era a última vez que eu estaria naquela casa, a última vez que eu sentiria o cheiro daquele café. Tomei o banho mais triste da minha vida, lavando a sujeira da rua e o cheiro do perfume caro de Ricardo, vestindo uma roupa antiga minha que ainda estava esquecida no fundo de um armário. Quando saí do banheiro, a casa estava silenciosa. Marcos estava na varanda, olhando a chuva, esperando a hora de me levar para o meu exílio definitivo. Eu olhei para ele de costas e gravei aquela imagem na minha memória, a imagem da dignidade e da paz que eu nunca mais teria. Eu entendi, naquele momento, que o verdadeiro luxo não é ter bolsas de marca ou coberturas, mas sim ter alguém que segura a sua mão quando o mundo desaba, e eu tinha trocado esse luxo raro por bijuterias baratas. Marcos me levou até a rodoviária em seu carro popular, aquele mesmo que eu tinha vergonha de andar, e o trajeto foi feito em um silêncio respeitoso e melancólico. Quando chegamos, ele comprou minha passagem, me deu um dinheiro para o lanche e me abraçou pela última vez, um abraço fraterno, sem calor, sem promessa de volta. Ele disse: "Se cuida, Luísa", e virou as costas, caminhando para longe no meio da multidão, sem olhar para trás, seguindo em frente com a vida dele. Eu fiquei ali, parada na plataforma, segurando a passagem só de ida, vendo o homem da minha vida desaparecer para sempre na neblina de Curitiba. Hoje, moro de favor na casa da minha mãe, numa cidadezinha pequena onde o tempo parece não passar, trabalhando em um comércio local para sobreviver. Eu vejo as fotos do Marcos nas redes sociais, vejo ele sorrindo ao lado da nova namorada, vejo a felicidade simples nos olhos dele e sinto uma mistura de dor e alívio por ele estar bem. As cicatrizes no meu corpo desapareceram, mas a cicatriz na minha alma pulsa toda vez que chove, lembrando-me do preço alto da minha ambição. Eu aprendi, tarde demais, que a felicidade não está no topo da montanha, mas na segurança da caminhada ao lado de quem a gente ama. A minha história termina aqui, não com um final feliz, mas com um final necessário, um alerta para todas as pessoas que acham que a grama do vizinho é mais verde. O brilho do ouro pode cegar,
mas é o calor da madeira simples que nos aquece no inverno. E quem troca amor por dinheiro acaba morrendo de frio na alma, cercada de coisas caras e vazias. Eu sou a Luísa, a mulher que teve tudo, jogou tudo fora e agora vive de lembranças, pagando a prestação eterna do arrependimento. Se você ouviu o meu relato até aqui, olhe para quem está ao seu lado agora. Valorize o café quente, o abraço cansado no fim do dia, a paz da rotina honesta. Não cometa o mesmo erro que eu. Não deixe a vaidade destruir o seu porto seguro, porque quando a tempestade vem, e ela sempre vem, o dinheiro não serve de abrigo. Obrigada por me ouvir, e que a minha solidão sirva de lição para que a sua história tenha o final feliz que eu joguei fora.